Alô meus amigos, mais uma vez, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Mais uma vez estamos aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas. E daqui a pouco a bola vai rolar pela segunda rodada da segunda fase do Sub-17, é o Grupo 23. Daqui a pouco o Guarani, o nosso bugre da cidade de Campinas, vai enfrentar o time do Meia-Noite. As duas equipes ainda não estão no gramado. Nesse momento, bate-bola, representação do time do Meia-Noite, né? E daqui a pouco, portanto, as duas equipes irão entrar em campo, vão medir forças. Repito, pela segunda rodada da competição. Jogo válido, repito, pelo grupo 23, que nesse momento o Guarani é o quarto colocado com nenhum ponto ganho. Guarani que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2-0 para o time do Red Bull, tem -2 de saldo, e o time do Meia-Noite ainda não venceu nesta segunda fase. O time do Meia-Noite que é o terceiro colocado com -1 gol de saldo. Muito bem, daqui a pouco a bola vai rolar aqui na TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Vamos, portanto, apresentar a nossa equipe. Estamos aqui ao lado nas imagens de João Luiz de la Coleta, na técnica Ramon Canadinho, e vamos apresentar a nossa equipe de transmissão. Mais uma vez ao meu lado, muito bom dia, Marcelo Gobet. Bom dia, Fábio, bom dia, amigos da TV Guarani. Vamos para o segundo jogo desta manhã, lembrando que na primeira live tivemos Guarani vencendo a equipe do Comercial no Sub-15 pelo placar de 2-0, e agora a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Meia-Noite buscando sua reabilitação no campeonato. Muito bem, eu havia falado anteriormente, tinha uma equipe batendo bola, a equipe que estava batendo bola antes da partida era o time do Meia-Noite. Vamos, portanto, mais uma vez apresentar o nosso Renato Canadinho, ele que vai comentar e vai falar de arbitragem aqui na TV Guarani. Isso aí, Fábio Amistaldi, muito bom dia a você, a todos que estão ligadaços aí na TV Guarani. Agora você vai acompanhar o Sub-17. Vai acompanhar o Sub-17 aqui na TV Guarani, e você que ainda não se tornou sócio campeão, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani, amigo. Venha, só venha, planos a partir de R$30, tem o QR Code aí na telinha, é só escanear aí, ó, e você já cai lá direto nas informações. Você falou do Meia-Noite, a equipe do qual o Guarani vai enfrentar daqui a pouquinho pelo Sub-17, uma equipe jovem, né, da cidade de Patrocínio Paulista, né, um nome bem exótico, mas que é uma sociedade anônima futebol também, é SAF, Fábio Amistaldi. Exatamente. E ao longo da competição, Marcelo Gobet vai falando, fica 300, obrigado Marcelo Gobet, 322 quilômetros aqui da cidade de Campinas, Patrocínio Paulista, na região de Franca, que é a cidade do calçado, Fábio. Eu fui muito em Franca e ganhei muito calçado quando lá estive em algumas vezes apitando futebol. É isso aí, Meia-Noite Guarani, Meia-Noite, aqui na telinha da TV Guarani. É um nome meio exótico, Meia-Noite, né? Aliás, você falou de Franca. Franca também é a capital do basquete, né? Franca tem lá sempre foi capital do calçado, claro, capital do calçado, mas também tem um basquete muito importante lá na cidade de Franca. Atual tetracampeã da NBB. O Fábio e o Marcelo sabem melhor do que eu, cidade de Hélio Rubens, Elinho, enfim, né? E ó, falando do sócio campeão, né? Se você se associando aí, se tornando sócio, você participa, né, de prêmios, sorteios, e aquele negócio, tem que se associar, não pode ficar de fora. Descontos especiais para sócio campeão na Guarani Store. Vai lá, galera, vai lá, se associe, não deixe, não fique de fora, fortaleça, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Sócio campeão, vou repetir, Fábio Amistaldi, planos a partir de R$30. E o que você está esperando, você torcedor bugrino, você apaixonado pelo Guarani, o que você está esperando para ser um sócio campeão? Enquanto o jogo não começa, temos também que chamar você para se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, dá aquela cornetada também, se for o caso, não tem problema nenhum, né, Fábio Amistaldi? Exato. Acione o sininho, assim que toda a transmissão ao vivo do Guarani
for pro ar, amigo, você vai receber aquela notificação. Você recebe muita notificação, Fábio Amistaldi? Marcelo Gobet, qual notificação você recebe com mais frequência, Fábio Amistaldi? Recebemos sim, recebemos as notificações sim. Mas você estava falando do Hélio Rubens, rapaz. Uma vez o filho do Hélio Rubens, que também joga basquete, sendo entrevistado pelo Galvão Bueno, aí o Galvão Bueno falou para ele assim: você é jogador de basquete, filho do Hélio Rubens. Você não queria ser outra coisa não, porque a cobrança deve ser muito pesada, hein, rapaz? Não é fácil, né? Eu acho que o Marcelo sabe, nós todos sabemos. Que quando o cara carrega o nome, né, é mais difícil, é mais complicado. Com certeza. Né, nós vimos isso e vê com muita frequência, né, em todos os, não só no futebol, em qualquer modalidade que tenha alguém que se destacou. Eu imagino como é que deve ter sido a vida do tal do Edinho, né? Edinho, filho do Rei Pelé, né, como que não deve ter sido fácil a vida de tantos outros jogadores. Agora um exemplo maior, gente, é o filho do Robinho, que inclusive vai ser relacionado aí para um jogo amistoso do Santos Futebol Clube, na equipe profissional. Quer dizer, é complicado, né? Não foi diferente assim na vida do Elinho, filho do Hélio, Hélio Rubens. Hélio Rubens. E além de jogador, seguir a carreira de jogador do pai, seguiu a carreira de técnico também. Tudo isso é bom mesmo. Tudo isso surgiu, né? Porque nós estamos falando aqui na TV Guarani. Daqui a pouquinho, TV Guarani vai mostrar para você segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-17. Guarani Futebol Clube e meia-noite da cidade de Patrocínio Paulista, ali na região de Franca. Lembrando que na categoria Sub-17 serão 2 tempos de 40 minutos. E o Guarani Sub-20 joga hoje à tarde. Sim. A partir das 15 horas, lá na cidade de Piracicaba, contra o 15 de Piracicaba, o Guarani, que é o vice-líder da categoria Sub-20, vem com força total aí, ó, e vá se acostumando, hein, vá se acostumando, sempre os jogos da base do Guarani, aqui na telinha do TV Guarani, Sub-15, Sub-17, Sub-20, semana que vem, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, o Guarani Sub-20 recebe aqui em Campinas, né, a princípio marcado aqui para o CT, a equipe do São Paulo Futebol Clube. Muito bem, e já que você falou do confronto do Sub-20, um confronto interessante, até porque o Guarani faz uma excelente campanha e o 15 vem crescendo na competição também. Jogo que vai ser realizado lá no Barão da Serra Negra. O Barão da Serra Negra, que o 15 volta a jogar depois de algum tempo, né? Já que estava passando por reforma e hoje recebe essa boa. Nós tivemos aqui semana passada, né, Fábio, cobrindo pela TV Guarani contra o Oeste, uma vitória importantíssima, 4-1. Que ficou até fácil, né? Com todo respeito à equipe do Oeste, óbvio, sempre com muito respeito, tá, gente? Mas que tem um camiseta 10, o Marcelinho, um grande destaque. Sim. O Guarani trabalhando, né? Tava conversando ali fora do ar com o Rosolém, presidente. Rapaz, não pode parar. O futebol, ele requer movimentação o tempo todo e o Guarani trabalhando agora com as transmissões das categorias de base aqui na TV Guarani. Agora, daqui a pouquinho, tudo pronto, olha lá, ó, nas imagens aí, na narração de Fábio Amistaldi, comentários de Marcelo Gobet, imagens de João e Ramon, daqui a pouquinho na TV Guarani. Guarani e meia-noite. Já que você falou do camisa 10 do Guarani, o Sub-20, o Marcelinho tem também, o que jogou agora há pouco aqui no Sub-15, Lucas Albuquerque também é um baita, um belíssimo jogador. Quando nesse momento vai começar, você já está ouvindo o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Como você já sabe, para você que nos acompanha, o quarteto de arbitragem sempre puxando a fila. O time do meia-noite com o seu uniforme, com camisas brancas e calções pretos. O time do Guarani com o seu uniforme tradicionalíssimo, camisa verde com calções brancos. As duas equipes já estão se encaminhando para o centro de campo, vão ficar perfiladas daqui a pouquinho para a execução do hino nacional brasileiro. Público presente aqui na cidade de Campinas, público deu uma aumentada. Público fica concentrado sempre do lado de lá, nas pequenas arquibancadas aqui do CT do Guarani. As duas equipes já perfiladas com o quarteto de arbitragem, o Guarani à nossa direita, o meia-noite à nossa esquerda. E vamos, portanto, à execução do hino nacional brasileiro. Música
execução do hino nacional brasileiro. Quando você acompanha pelas imagens o Guarani cumprimentando o quarteto de arbitragem e, por consequência, o time do meia-noite. E já que estamos falando das duas equipes, vamos escalar os artistas do espetáculo, começando com o Guarani da cidade de Campinas. A equipe do Guarani, do técnico Luiz Fernando, vem a campo com 1 Bernardo Augusto, capitão da equipe, 2 Luque, 3 Leonardo Ferreira, 4 Ananias, 5 Yudi, 6 Vicente, 7 Vitor Benedetti, 8 Mazuca, 9 Guarnier, 10 Derek, 11 Gui Costa. Essa é a equipe do Guarani. Quando nesse momento, aquele protocolo, os dois representantes das equipes, os dois capitães, o TOS vai ser levantado daqui a pouquinho. Vamos saber os artistas do espetáculo do time do meia-noite. A equipe do meia-noite, do técnico Valmir, vem a campo com 1 Eduardo, 2 Cauã Borges, 3 Aguinaldo, 4 Vinícius, 5 Vitinho Veloso, capitão da equipe, 6 Luca, 7 João Silva, 8 Souza, 9 Nicolas, 10 Walter, 11 Bruno. Essa é a equipe do meia-noite. Quem manda no espetáculo na voz de Renato Canadinho? É a terceira equipe escalada para esse confronto, Jefferson Dutra Giroto, experiente já desde 2009, Leandro Antônio de Stassi, 37 anos, e Denival da Silva Pereira, os seus assistentes, e agora o quarto árbitro, Vitor Matheus Fanelli. Fábio Amistaldi, tudo pronto. Tudo pronto, definido, o Guarani do lado direito da sua telinha, o meia-noite do lado esquerdo, e quem está no centro do gramado é ele, o Giroto, o árbitro da partida. O Giroto está lá, ele está com a bola ainda não está no centro de campo, a bola está com o árbitro, e antes do jogo, aquela checagem dos dois bandeiras nas redes, nos 2 gols. O time do Guarani, como já disse o Renato, vai ficar à nossa direita, o time do meia-noite à sua esquerda, à esquerda do seu vídeo. O time do Guarani fazendo aquele grito de guerra nesse momento, já está praticamente postado no gramado. O time do meia-noite fazendo também aquele seu grito de guerra, já fez, as duas equipes já posicionadas, os 2 bandeiras também já posicionados. A saída pertence ao time do Guarani. O Jefferson Dutra Giroto olha, checa, vê se está tudo ok, me parece que está tudo ok. O jogo vai iniciar a partida aqui no CT do Guarani pelo Sub-17, Guarani, quarto colocado do grupo com -2 de saldo, e o time do meia-noite é o terceiro colocado com -1 de saldo. As duas equipes querendo a vitória e o Guarani jogando em seus domínios deve partir para cima. Vai começar o jogo, começa o jogo, o Guarani e meia-noite estão correndo atrás da bola. Quando a bola foi espirrada, quando tentava sair o time do Guarani, o Bernardo Augusto, capitão do time, fez a primeira defesa do jogo, saindo aqui do seu lado esquerdo. Mas a bola foi recuperada pelo Souza, pelo time do meia-noite, na frente lá com o Bruno, tentou voltar para o Souza. O árbitro para e marca aí uma falta. Primeira falta do jogo que favorece o time do meia-noite. Com 25 segundos de jogo, primeira falta da partida, falta contra a equipe do Guarani. Muito bem, comecinho de jogo, menos de 1 minuto, a primeira falta do jogo. Vejamos, vai para a bola, ajeitando para fazer a cobrança o camisa número 8, camisa número meia dúzia, aliás, que é o Luca. Luca, camisa número meia dúzia, são os primeiros movimentos de partida. O tempo vai passando para você aqui na TV Guarani. Aqui você acompanha também, claro, as emoções do Sub-17. Nessa nova live, levantamento feito pelo Luca lá na grande área, corta a zaga do time do Guarani, vai voltar pro Luca, mas quem retomou lá foi o Cauã Borges, de cabeça brigou lá também o Derek, tenta o Derek, foi desarmado pela defesa, voltou lá pro jogador número 10, que é o Walter, tentou o Walter na frente, corta a zaga do time do Bugre por intermédio do Yudi. A bola fica viva lá do lado esquerdo do campo, tenta retomar o time do Guarani com o Derek, camisa número 10, ele tenta, faz o passe na ponta, recebendo lá o time do Guarani, ficou pedindo falta lá o Gui Costa, o árbitro mandou seguir o jogo, a bola foi recuperada pelo Leonardo Ferreira. E na sequência da jogada, o árbitro para e marcou apenas lateral para o time do Guarani, teve o toque lá do jogador do meia-noite. O jogo começou na correria, as duas equipes precisando do resultado, vem para cima. Segue 0-0, estamos chegando à marca dos 2 minutos desta primeira etapa. Além da correria, né, Fábio Amistaldi, muda também a intensidade do jogo, né? Agora a rapaziada já tem um pouco mais de vigor físico também, né? E o jogo vai começando e deve ficar quente ao longo da partida.
É verdade. Quem domina por lá, o jogador que era o número 5, que é o Yudi. Teve o toque do próprio jogador do Guarani, ganha lateral, bem observado pelo Renato, o jogo ganha mais intensidade física. Levantamento lá, cortou, bem colocado o Luque pela zaga do Guarani, a bola volta, o jogo está parado novamente. O árbitro para e marca a falta já cobrada pelo Luque. No campo de defesa, me parece que ele vai mandou voltar de novo lá. Estava no lugar errado ali a posição da bola e por isso precisou bater novamente. É o Ananias. Ananias mete essa bola na frente, tentou colocar, puxou contra-ataque lá o jogador número 11, que era o Bruno. Lá na frente, bola ajeitada pelo Walter. Walter mais atrás, outra vez para o Bruno. Lá do lado esquerdo do campo, tentou o jogador que era o J. Silva, passou por ele. A bola fica de graça pela defesa do time do Guarani com Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira para o Luque. Ainda ele domina rente a linha lateral, meteu na frente lá para o centroavante, que é o Guarnier. Ainda ele recebe lá pela ponta, Guarnier tenta partir para cima da marcação, puxa na perna esquerda, vai levando nos trancos e barrancos, corte providencial do Aguinaldo. Ganhou lateral o time do Bugre. Foi avançando lá pelo lado direito do seu ataque a equipe do Guarani. Estava chegando já na linha de fundo, quase pronto para o cruzamento. Corte providencial da zaga, mandando pela linha lateral. Lateral para o time do Guarani, recebe lá o Mazuca, camisa número 8, Mazuca, perna canhota, bateu, surpreendeu, chute perigoso, o Eduardo firme fez a defesa. O Mazuca já testando o Eduardo aqui nesse início de jogo, mas o Eduardo falou, tô aqui, firme, fez a defesa. Cauã Borges tenta saindo para o jogo por aqui, na disputa de jogada, Cauã Borges tentou levar vantagem, recuperou lá o Vitor Benedetti pelo time do Guarani, foi desarmado aqui pelo jogador Souza, meteu a bola na frente, tentativa feita, corta a zaga do Guarani, cortou parcialmente, voltou, tentou o chute, o Walter voltou, ficou lá para o jogador Vitinho, capitão do time, lado esquerdo do campo, toca a bola o time do Meia-Noite, Vitinho outra vez lá do canhoto. Vem trabalhando bola o time do Meia-Noite. Luca mete essa bola mais atrás. A bola chega no Souza. Souza do lado direito, Cauã Borges. Cauã Borges deu um tapa aqui na ponta direita. Bom toque. Chegou o Bruno. Vai pra cima o Bruno. Vai pra cima da marcação. Foi travado na bola pelo Vicente. Do jeito que deu, tira a zaga do Guarani. Mas a segunda bola do time do Meia-Noite. Tenta partir pra cima. Teve o toque aqui do jogador do time do Guarani. Jogador camisa número 9, o Guarnier, lateral para representação do Meia-Noite, já cobrado, tenta lá do lado direito, o jogador que era o Nicolas, teve o toque da defesa, voltou aqui do jeito que deu, o jogador Guarnier tirou do jeito que deu, a bola bateu na nossa cabine aqui, fez um barulho, segue lá a pelota, lateral para o Cauã Borges lá na ponta, tentou lá o jogador número 9, que era o Nicolas. Último toque do Nicolas, lateral para o time do Guarani. Jogou aos trancos e barrancos aqui, disputa. Todo mundo em cima da bola, querendo essa bola, querendo abrir o placar, Fabio. Tentou descer o Guarnier, cortou bem colocado o Vinícius. Ganha lateral o time do Bugre nesse início de partida. Lateral aqui é o Vicente. O Vicente vai para a cobrança na marca dos 5 minutos. 5 minutos de partida de um jogo intenso, pelo menos até agora. Vicente. Ainda ele, Vicente, lá na ponta canhota, tentou, corte da zaga foi feito por intermédio lá do Cauã Borges. Tentava lá o jogador, que era o Guarnier, lateral para o time do Guarani. Vai de novo lá o Vicente. Tudo indica que ele vai mandar essa bola, meteu essa bola do lado direito lá para o Vitor Benedetti. Ganhou, teve o desvio lá, outro lateral, aponta o bandeira na nossa frente aqui, o assistente número 1, lateral, vai lá o Vicente, de novo. Tudo indica que ele vai mandar para a grande área agora, vejamos, Vicente... Vai levantar essa bola lá no meio, cortou a zaga, vai voltar para o Vicente, o cruzamento foi feito, foi rasteiro, ganhou lateral novamente. Outro lateral, insiste o Guarani, vai pressionando. Do lado esquerdo, trabalha a bola, o Benedetti, o cruzamento feito, toque de cabeça, pegou na zaga, tentou cortar a zaga. Por intermédio lá do jogador número 8, que era o Souza, acabou espirrando o taco. Digamos assim, ganhou escanteio o time do Guarani lá do esquerdo. O Guarnier tentou a cabeçada ali, acabou pegando de ombro, pegou mal e no bate-rebate a equipe do Meia-Noite mandou essa bola pela linha de fundo. O primeiro escanteio da partida pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. É o Vitor Benedetti, o camisa número 7, Vitor Benedetti vai bater de pé trocado, o árbitro autorizou. Vitor Benedetti, olha o levantamento, olha o toque de cabeça, fechou perigoso o ataque do time do Guarani, olha essa sobra de bola.
Levantamento lá na frente, essa bola fica viva, corta a zaga do time do Meia-Noite. A bola fica aqui no campo de defesa com Leonardo Ferreira, com tranquilidade, fez o passe lá na ponta, Luque recebe, cutuca na frente, ajeitou lá o Gui Costa, outra vez Luque. Cruzamento no meio para quem chega, dominou, tentou o jogador, que era o Vitor Benedetti, foi desarmado. A sobra de bola ficou pro Vicente do jeito que deu. Podia, claro, ter trabalhado melhor essa bola, né? Foi na ansiedade, né, Fábio? O primeiro lance do Vitor Benedetti, que recebeu a bola, tentou o corte, o chute acabou saindo travado no rebote. O Vicente tentou mandar de primeira, mas estava totalmente desequilibrado, pegou muito mal na bola, passou longe do gol defendido pelo Eduardo, por isso no placar segue 0-0 e agora a falta cometida pela equipe do Guarani, a segunda falta da equipe do Guarani contra uma da equipe do Meia-Noite em quase 8 minutos de jogo. A falta foi do Yudi, camisa número 5 do time do Guarani. Falta que vai ser cobrada pelo goleirão lá, o goleiro Eduardo. Tempo vai passando para você na marca de 8 minutos. Eduardo levantou na frente aqui, a tentativa corta a zaga do Guarani. A bola voltou, tentou lá o jogador Vitor Benedetti. A bola foi retomada na ponta lá, ficou para o jogador número 9, que é o Nicolas. Na frente dele cortou o Ananias. Do jeito que deu, tirou essa bola do jeito que deu, passou aqui. Quase que acertou o João Luiz Della Coleta aqui embaixo. E a lateral para o time do Meia-Noite. É o Cauã Borges. O árbitro fala para ele, é aqui mais atrás, o quarto árbitro falou para ele. Lateral lá na frente, tocou lá para o jogador que é o Nicolas. Tenta o Nicolas, lá na ponta direita vem o Meia-Noite, na frente o Ananias, a sobra de bola ficou lá para o Vitor Benedetti. Retomou o Vitor Benedetti na frente, só que tocou errado, recupera o time do Meia-Noite com o jogador que é o Souza, vai para cima o Souza, escapuliu da marcação, levou vantagem, mas a bola saiu, não chegou, saiu, o cruzamento foi feito, agora o Bandeira apontou. Saiu com bola e tudo, o Souza é apenas tiro de meta para o goleiro Bernardo. Primeira chegada de um pouco mais de perigo da equipe do Meia-Noite, acabou que na hora do cruzamento ele não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo, com isso saiu com bola e tudo, tiro de meta já batido pela equipe do Guarani, o Meia-Noite pressionando a equipe do Guarani na sua saída de bola. Trabalhando por aqui, tentou lá o Guarnier, foi desarmado lá pelo Vitinho, capitão do time mais atrás no campo de defesa, o Meia-Noite tenta, no desafogo aqui pela ponta direita com o Bruno, na frente dele estava lá o Vicente, fez a proteção lateral para o time do Bugre. Lateral para o time do Bugre, vai para a bola do próprio Vicente. É o Sub-17 que você acompanha aqui na TV Guarani. Bola tocada errada, recuperou o Walter, Walter bateu pro gol, tentou surpreender o goleirão lá, o Bernardo Augusto. Na saída de bola do time do Guarani, o camisa número 10, o Walter, mandou pela linha de fundo. Dessa vez foi a equipe do Meia-Noite que quis testar o goleiro Bernardo Augusto, mas o Walter pegou muito embaixo da bola, passou longe do gol do Bernardo, sem perigo, segue 0-0. Vinha descendo lá o time do Guarani, o toque seria lá para o Gui Costa, mas teve o desvio lateral que vai ser cobrado lá pelo Luque, camisa número 2 do Guarani Futebol Clube. Lateral cobrado lá no campo de defesa, recebe lá o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira para o goleirão lá, o Bernardo. Grandalhão, domina, solta a bola para o Ananias. Ainda ele no campo de defesa, Ananias lá para o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira tem na frente dele o Luca, ele prefere o passe mais à frente, a tentativa com o Derek, passou por ele, não teve domínio e recupera o time do Meia-Noite lá com o jogador Vinícius no meio, trabalhando com o Souza. Souza lá do esquerdo do campo com o Luca. Tentou, só que perdeu, recuperou o time do Guarani com o Gui Costa, vai o Gui Costa lá pela ponta direita, vai o garoto, vai partir para dentro, adiantou demais e apenas tiro de meta. No último tapa, ele já podia ter cruzado antes, ele quis dar mais, avançar um pouco mais, nesse último toque acabou adiantando muito a bola, saiu com bola e tudo pela linha de fundo, segue 0-0 na marca dos 11 minutos desta primeira etapa. Tempo vai passando, lembrando que vamos até os 40 pelo tempo regulamentar, o jogo continua 0-0. Tiro de meta lá para o goleiro Eduardo, do time do Meia-Noite. Fábio, com 11 minutos de jogo até agora, temos 48% de bola em jogo e a posse de bola 51-49 a favor da equipe do Guarani. Portanto, posse de bola aí disputadíssima. Olha que retomou bonito aqui o Benedetti, vai para cima, que jogada que ele fez, foi levando todo mundo, só que não quis saber o Nicolas. E ganhou lateral, o jogador do time do Guarani aqui na metade do campo. Tá sentindo, o departamento médico já entrou. É o Vicente que tá sentindo aqui na disputa de bola, caiu, tá sentindo ali. Aí, o departamento médico entrou rapidamente assim que o árbitro da partida, o senhor Jefferson Dutra Giroto, autorizou. Esperamos que não seja nada de mais grave ali com o jogador da equipe do Guarani. Continua sentindo.
né, continua sentindo e o pessoal aproveita para tomar aquela aguinha. E a equipe do Guarani, Fábio, na primeira fase do campeonato, foi a segunda colocada do grupo 7, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 6. Já o Meia-Noite foi o terceiro colocado do grupo 3, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 13 gols e sofreu 8 gols até o momento na competição. O melhor ataque da competição é o Palmeiras, com 44 gols, e o pior ataque é o São Bernardo, que marcou somente 2 gols. Tá aí. O Vicente saiu, tá fora de campo aqui, vai voltar daqui a pouquinho. A lateral para o time do Guarani é o Vitor Benedetti. Lá na frente tem... O jogo tá parado, o árbitro marcou lá uma falta de ataque do time do Guarani, lá no campo de defesa que favorece o time do Meia-Noite. Terceira falta cometida pela equipe do Guarani em quase 13 minutos de jogo contra uma da equipe do Meia-Noite. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Levantamento aqui, corte de cabeça feito pela zaga, tocou de cabeça a defesa do time do Guarani por intermédio lá do Iude. Lateral aqui que vai ser cobrado pelo jogador Cauã Borges. Na frente tentou lá o camisa número 11, que era o Bruno. Recebe lá o jogador que é o Nicolas. Tenta o Nicolas na ponta direita outra vez. Cauã Borges pintou cruzamento. Olha o toque! Jogada perigosa, bem trabalhada. Complementação do Walter. Chegou bem o time do Meia-Noite. É que o Walter só pegou de casquinha na bola. Aí saiu fraco, ficou fácil pro Bernardo defender. Mas vai lá o Guarani, Fabio. Olha o Gui Costa, responde o Guarani. O cruzamento aqui pro Benedetti. Passou por ele na frente dele o Cauã Borges. Melhor pro Cauã Borges. Fez a proteção não, a bola não chegou a sair, domínio lateral direito, ainda ele vai tentar partir para cima lá do Vitor Benedetti, tocou na frente, recuperou Vicente pro Benedetti, mais atrás tocou o Derek na bola, matou na caixa bonito, vai recomeçar novamente no campo de defesa com o Leonardo Ferreira lá pro Luque na ponta direita, nome de jogador, Luque, levantamento na frente, passou pelo Gui Costa, muito forte essa bola, saiu do gol, o Eduardo fez a defesa. E mais uma curiosidade do campeonato, a melhor equipe da competição até o momento é a equipe do Palmeiras. E temos 3 invictos ainda na competição, o Palmeiras, a Ponte Preta e o Mirassol. Muito bem, por falar em Palmeiras ontem deu adeus ao Mundial de Clubes, né? Já que estamos falando de Sociedade Esportiva Palmeiras. Levantamento na frente aqui, o Leonardo Ferreira do jeito que deu, não quis nem saber. Lateral para o Meia-Noite. Afastou a zaga da equipe do Guarani, mandou para longe essa bola para evitar qualquer tipo de perigo até o momento. Cauã Borges na frente, recebeu lá o centroavante que é o Nicolas, foi desarmado, tocou na bola o Vitinho na ponta, Cauã Borges. Só que no que deu a passada, adiantou demais, foi infeliz na jogada, lateral de graça para o time do Bugre. Lateral que vai ser cobrado pelo Vicente. Levantamento do Vicente aqui na frente, o toque de cabeça foi feito pelo jogador que era o Guarnier. Bola saiu de novo, ganhou lateral o time do Guarani. É um jogo mais falado, né? Como até o Renato comentou, um jogo mais disputado, mais força física e também mais falado, né? Os jogadores tentam se impor também na partida. Bola tirada aqui da defesa, ficando lá para o Leonardo Ferreira, pressionado, mandou essa bola, fez uma ligação direta, ajeitou o Gui Costa, mais atrás recebeu lá o Mazuca, camisa número 8, Mazuca, clareou aqui, boa bola para o Vicente, boa bola. Ainda o Vicente vai trabalhando, ainda ele recebe, tenta partir para cima lá para o jogador que é o Benedetti, sempre caindo pelo lado esquerdo, o árbitro marca impedimento. Impedimento do camisa número 7 do time do Bugre. Na marca dos 15 minutos, o primeiro impedimento da partida, impedimento contra a equipe do Guarani. E 15 minutos de muita disputa, né, Fábio? Muita disputa, muita briga pela bola, né? O Guarani tem posse de bola maior nesse momento, tenta chegar, e bem equilibrado, como segundo o próprio Marcelo, quase pau a pau, como diz, né, Marcelo? Então, mas o jogo é disputado, é equilibrado, e as equipes ainda vão se estudando, né? E assim, a força física, ela sobressai por conta de, como a rapaziada diz aí, né? Estão todos eles no puro suco, né, Fábio Mistal? Souza meteu a bola aqui para o Cauã Borges. Lá vai o Cauã Borges, ainda ele marcado lá pelo Benedetti, que voltou, ganhou o Benedetti.
Tocou a bola no campo de defesa lá, ficou para o camisa número 5, que era o Yudi, perdeu, recuperou e na sequência o árbitro marcou falta. Falta de ataque, falta para o time, posse de bola para o time do Guarani. Acabou tendo a proteção do jogador do Guarani, foi atropelado ali dentro da sua grande área. O árbitro atento, juntamente com o auxiliar número 1, Leandro Antônio de Stassi, marcaram a segunda falta da equipe do Meia-Noite na partida. Ananias lá pro Guarnier, briga o centroavante do Bugre, corta a zaga, voltou, Benedetti brigou, mas quem ganhou foi o Cauã Borges. No meio, recebendo lá o jogador número 11, que é o Bruno. Bruno mete essa bola atrás, chegou pro Vitinho, a bola ficou lá com nominando meia dúzia o Luca. Na frente, tentativa foi com o Walter, cortou a zaga do time do Guarani, vai voltar no campo de defesa aqui pro goleirão Eduardo. Ainda ele marcado pelo Guarani de longe, ele prefere o passe trabalhando com Vinícius. Camisa número 4, Vinícius. Camisa número 4, as costas na frente. Bom toque, recebeu no Walter. Walter vai para cima, cortou, bem colocado. Leonardo Ferreira recuperou novamente lá o Vitinho, que é o capitão do time. A bola vai voltar para ele, o Vitinho, camisa número 5. Fez o passe lá na ponta esquerda. A tentativa foi com o Luca. Recuperou o Gui Costa. Vai o Gui Costa pelo time do Guarani. Vai levando. Deu vantagem na frente. Bom passe, vem o Guarani. O Derek passe na frente. Guarnier recebeu, brigou na cobertura. Chegou o zagueirão para cortar. Quando vinha insinuante o time do Guarani, sai para o jogo lá com o Bruno. Na frente aqui, tocou a bola, sai para o jogo o time do Meia-Noite, camisa número 10, que é o Walter. Foi para cima da marcação o Walter, recebeu a falta. Falta foi lá do jogador o Yudi, número 5. Na disputa de bola, acabou dando aquele totozinho no calcanhar ali do jogador da equipe do Meia-Noite. O Jefferson Dutra Giroto, próximo do lance, marcou a falta, a quarta falta da equipe do Guarani na partida. Muito bem, jogo disputado. Cauã Borges pelo meio, lá o Souza, briga, o Souza cortou Benedetti, outra vez Cauã, Souza lá na frente. Toque foi feito, lá o árbitro pega a falta e vai pintar o primeiro cartãozinho do jogo. É o primeiro cartão amarelo, falta lá, foi pra cima do Walter. Recebeu o primeiro cartão do jogo, o jogador do time do Guarani. O Yudi, camisa número 5, recebeu o seu cartão amarelo. O segundo dele na competição, nessa segunda fase. E o atendimento e o departamento médico da equipe do Meia-Noite foi acionada. E cartão aplicado com correção, né, Fábio Missoli? Com muita correção, cartão amarelo. O jogador do Guarani perde o time, ele acaba cometendo a tal da ação temerária, atingindo somente o seu adversário. Falta que vai ser cobrada contra a equipe do Guarani. O jogador recebe o atendimento no campo de jogo, poderá continuar na partida, já que seu adversário não recebeu o cartão amarelo. Então, o camiseta 10 do Meia-Noite não vai precisar deixar o campo de jogo. Muito bem, seja um sócio campeão. Você sabe, planos a partir de R$30. O que você está esperando para ser um sócio campeão? Escaneie a câmera com o seu celular e você vai ter todas as informações. É facinho, é tranquilo para você que quer ser aí um sócio campeão. Repito, planos a partir de R$30. Falta perigosa agora para a equipe do Meia-Noite, falta na intermediária de ataque, quase frontal, tanto que o Bernardo Augusto pede muita atenção à sua barreira, ajeita com todo o carinho, protegendo o seu canto esquerdo no gol. É o Luca, vai para a cobrança lá, o Meia-Noite, como já disse o Marcelo, posse de bola quase que iguais das duas equipes, é um jogo equilibrado. Olha o chute, batida para o gol, bola foi desviada, escanteio, o chute do Luca. O goleirão, o Bernardo, se esforçou, tentou evitar o escanteio, mas não conseguiu. Vai o próprio Luca para bater o escanteio pelo lado direito. Houve um desvio ali do sistema defensivo do Guarani. Primeiro escanteio a favor da equipe do Meia-Noite pelo lado direito do seu ataque. Luca. E o banco do Guarani aqui falando, o treinador não está contente, não está nada feliz não. Olha o cruzamento do primeiro pau, desvio, quem fica com essa sobra, batida e a bola para fora. O Walter chegou de trás, livre de marcação, chapou a bola foi no canto esquerdo do goleiro Bernardo, mais uma vez, chegou e chegou bem o time do Meia-Noite. Pegou de bate pronto ali o Walter, a bola passou reta, tinha um monte de gente na frente do Bernardo, mas a bola passou reta, passou assustando, o goleiro Bernardo segue 0-0. E olha lá, trabalhou descendo quando fechava perigoso o Nicolas, o passe foi do Souza. Na sequência do lance ele marca falta de ataque.
Nesse momento, o árbitro chama a atenção do treinador do time do Guarani. Falta que vai ser cobrada pelo Vitor Benedetti. Na marca dos 21 minutos, Fábio, agora 50-50 de posse de bola. Muito equilibrado, até porque uma pequena pressão da equipe do Meia-Noite perde 2 grandes chances para abrir o placar. E aqui no CT do Guarani segue 0-0. É um bom jogo de futebol, bastante disputado. Olha o Souza de novo lá, se mexe muito esse camisa 8. Só que tocou errado, fez a proteção à defesa, lá passou pelo Leonardo Ferreira. Tiro de meta, a bola não chegou a sair ou chegou a sair? Não chegou a sair não. A bola fica lá com o goleiro Bernardo. E Fábio, mandar um abraço para Adriano Oliveira, que está lá em Patrocínio Paulista. Fala, bora ganhar Meia-Noite. Aline Michele para cima Meia-Noite, na torcida pelo Nicolas, camisa 9 do Meia-Noite. O pessoal tá por aqui, estão chegando. Guarani, a Tami Duarte, mãe do Rafael Souza. O pessoal tá tudo ligado aqui. Mais de 195 aparelhos conectados. Opa, muito obrigado mesmo. E quando vinha descendo o Vitor Benedetti tentando puxar o contra-ataque por aqui, foi calçado, falta para o time do Bugre pela meia esquerda. Chegou atrasado o jogador da equipe do Meia-Noite, cometendo a falta. Por enquanto o Jefferson Dutra Giroto próximos do lance, marcando com tranquilidade, tendo o controle da partida. Mais uma falta aqui pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, vem para a cobrança o Vitor Benedetti, vai mandar essa bola lá na grande área da equipe do Meia-Noite. Na marca de 23 minutos, é o Vitor Benedetti, mão na cintura, vejamos, toma uma média distância, perninha direita, levantou lá no bolo, olha o cruzamento, olha o toque! Gol! Mas não valeu! O gol seria do Leonardo Ferreira, uma cabeçada espetacular, mas o lance já tinha sido impugnado. Estava em posição irregular, o assistente número 2, Denival da Silva Pereira, no exato momento já tinha levantado seu instrumento de trabalho, indicando a posição irregular do Leonardo Ferreira, que foi subir lá no 4º andar para cabecear essa bola. Olha, ia ser um golaço, hein, Fábio? Exato. E o detalhe do lance, né, quando o jogador cobra a falta, o banco de reserva fica bem próximo da gente. Bola boa, bola boa. Esqueceu só do Denival da Silva, que é o assistente. Lance específico para o bandeirinha, para o árbitro assistente, que levantou no imediato momento que a bola foi chutada, gol anulado, segue 0-0 aqui no CT. E se você ainda não se associou, mostre a sua paixão pelo Guarani. Seja sócio campeão. Planos, Fábio Amistaldi. Sabe qual o valor, a partir de quanto? R$30, Fábio Amistaldi. É uma moleza, é muito fácil. Seja um sócio campeão. O que você está esperando? Planos a partir de R$30. E aproveite as vantagens. Exatamente. Olha o Guarani ganhou, vai na força física. Escapuliu lá do Vinícius. Olha o cruzamento no meio. Cortou bem colocado a zaga. Essa bola tá viva. Corta bem colocado o Vitinho. E aqui no campo de defesa o Leonardo petequeia a bola, toca essa bola no meio, lá recebeu o jogador que é o Mazuca. Mazuca do lado direito do campo é o Luque. Vai o Luque, o lateral no meio. Olha o Guarani chegando, toque na frente, tentativa foi feita com camisa número 10, o Derek teve o toque da defesa lateral para o time do Bugre. Na marca de 25 minutos o Bugre tá chegando. Depois do susto que o Walter deu no sistema defensivo do Guarani, o Guarani acordou. Vem pra cima, pressiona e busca seu gol. Olha o Gui Costa, o cruzamento, olha o toque no meio. Seria para o Vitor Benedetti, cortou a defesa, estava na boca da botija o Vitor Benedetti, sai para o jogo por aqui, o jogador que é o Bruno, aqui fica no campo de defesa, o Bruno recebe novamente, vai trabalhando aqui o time do Meia-Noite, é o lateral que é o Cauã Borges vai trabalhando, protege bem a bola, o time do Meia-Noite é um bom time, nominando lá, recebeu o jogador que é o Jota Silva, vai o Jota Silva, se livrou da marcação, se livrou do Luque, falta perigosa para o Meia-Noite. Com habilidade, o João Silva escapou de todo mundo ali na última, levou totozinho. O árbitro da partida tentou ver se ele ia levar vantagem, não levou e a falta foi assinalada próxima da grande área. E Fábio, você está observando aí no replay, né, nas imagens de Ramon e João, de que o Guarani pede um possível pênalti. Existe o contato físico, porém um contato de referência. Siga na pelota, 0-0. O jogo é difícil, Fábio Amistaldi. O jogo é difícil, o jogo é competitivo, um bom jogo, já na marca de 26. Vamos até os 40 minutos. E agora tem chance o time do Meia-Noite. Vejamos, perto da bola lá o Walter, também o jogador que está lá puxou a camisa para cima. Não dá para ver o número dele, camisa número meia dúzia, o Luca.
É o Luca que vai lá, o Bernardo preocupado. Aqui o pessoal do banco de reservas do time do Guarani, o treinador falando bastante. Falta que vai ser cobrada, vejamos. Vai pra bola, lá a batida foi feita pelo Walter, explodiu na zaga, tentou o Walter. E fica com a sobra o time do Guarani lá com o Benedetti pela ponta direita na frente pro Gui Costa, cortou a defesa, recuperou o time do Meia-Noite. Do lado esquerdo, o Luca levantou lá, tocou na bola, o jogador que era o número 9, o Nicolas, a bola voltou do lado esquerdo. Trabalha o time do Meia-Noite, tenta lá pelo lado esquerdo, tenta partir para cima, fez falta o Walter, falta de ataque do time do Meia-Noite. 11ª falta na partida, a 5ª da equipe do Meia-Noite, na marca de 27 minutos. Leonardo Ferreira, lado esquerdo pro Vicente, o Vicente lá no meio, o Guarnier recebe, matou na caixa, bonito, tentou fazer a finta, colocou na frente, saída providencial do Eduardo. Agora o detalhe. A jogada do Guarnier, a finta que ele fez, se ele faz esse gol, que golaço seria, meu amigo. No momento do toque que ele tirou a zaga, ele acabou se desequilibrando, aí não conseguiu ter o equilíbrio ideal para complementar o lance. Nisso, o goleiro Eduardo se antecipou e fez a defesa. Que jogo, hein, Fabio? O jogo é muito disputado, é lá e cá. É lá e cá, chance para os dois lados. O jogo 0-0, mas o jogo está em aberto. Duas equipes procurando gol. Ananias. Aqui Ananias chamou Vicente. Tentou fazer a finta de corpo Vicente, a bola saiu pela linha de lado. Não é aquele jogo 0-0 sonolento, né, Fabio? As duas equipes buscam um gol, vão para cima, se preocupam em jogar a bola, isso é o principal. Exatamente. Goleirão lá, o Eduardo, saindo lá na ponta com o jogador que é o Aguinaldo. Meteu na frente essa bola aqui, tentou o Guarnier. A bola ficou lá para o jogador que é o Souza. Souza no meio, recebeu lá o Nicolas. Nicolas tocou errado. Recuperação feita pelo time do Guarani. Vai trabalhando lá o Gui Costa. Foi agarrado o Gui Costa. Falta. Foi do centroavante lá o Nicolas. E o pessoal do Guarani até pede um cartão amarelo, porque o jogador, o camisa 9, o Nicolas, só foi no corpo do jogador para impedir a sequência do lance. O árbitro falou, já marquei a falta, vamos continuar. É só falta e vem lançamento lá na grande área da equipe do Meia-Noite. Lançamento lá na grande área, desta feita, falta para o time do Guarani. O jogo é disputado, o jogo é complicado, o jogo que vai ser decidido no detalhe. Levantamento feito lá no segundo pau, é o Gui Costa que chega de prima, bateu, mas o árbitro marcou uma posição de impedimento do próprio Gui Costa. Na marca dos 29 minutos, o terceiro impedimento da partida, o terceiro da equipe do Guarani. O Guarani joga de forma, às vezes, adiantada demais, né? E acaba aí comprometendo o ataque da sua equipe, né? Já que o Denival da Silva Pereira, o assistente da partida, está bem na linha do penúltimo defensor. O jogo é complicado, o jogo é difícil, duas boas equipes, né? E assim, lógico que por isso estão na segunda fase da competição, mas o Guarani precisa colocar essa bola no chão agora, fazer ela rodar um pouquinho mais, para que possa envolver a equipe do Meia-Noite e chegar com perigo na meta do goleirão, defendido aí pela equipe de Patrocínio Paulista, Fábio Mistaldi. Olha o toque de cabeça, vem chegando lá o Walter, tenta o Walter, cortou, bem colocado o Yudi, tentou o Vitinho, retomou lá o Mazuca, tentou o passe lá pro Gui Costa na ponta direita, a bola espirrou, subiu de cabeça, Luque de cabeça, a bola vai sair pela linha de lado, faz a proteção o Luque. Protege bem o Luque, rente a linha lateral, tocou pro Mazuca, recebe só que perdeu, deu certo na frente lá pro Derek, ainda o Derek domina, trabalha, recua no campo de defesa, trabalha o Yudi lá no campo de defesa, Leonardo, aliás, é o Ananias, é o camisa número 4, solta na ponta pro Luque, o treinador aqui do Guarani não para de falar o tempo todo. Leonardo Ferreira mandou pra frente, toque do Derek na ponta pro Gui Costa. Lá vai o Gui Costa, a camisa número 11, desce por lá, fechou o Vitinho pra cima dele, briga o Derek, é grandalhão, vai ganhar, tocou atrás pro Mazuca. Recebe o Mazuca, vai o Mazuca, domina, vai pra cima, dominou, a bola espirrou, tentou, cortou a zaga e puxa o contra-ataque o time do Meia-Noite. Puxa o contra-ataque aqui do Meia-Noite, a bola ficava lá com Walter na ponta aqui pro Bruno, perdeu lá pro Yudi, o Yudi mais atrás do campo de defesa pro Vicente. Vicente soltando por aqui o Vitor Benedetti. Vitor Benedetti virando no meio, lá deu certo, é o Yudi, bom passe na frente lá pro Guarnier, não chegou nessa bola, mas belo passe, chegou bem, o time do Guarani saiu, o Eduardo fez a catada. O lançamento acabou saindo muito fechado, ficou mais para o goleiro da equipe do Meia-Noite, que já sai jogando, e a equipe do Guarani já recuperou a bola. Pois é, quando vinha descendo aqui, time do Meia-Noite, a bola fica lá com o Leonardo Ferreira.
Tem o goleirão, ele vai... Meteu essa bola para o Bernardo lá. No campo de defesa, o Bernardo tenta outra vez para o zagueirão Leonardo Ferreira, que fez um gol, mas foi anulado pelo árbitro. Levantamento lá na frente, vai tentar o Guarnier. Deu certo, o Guarnier. Ele vai puxar na perna esquerda, que é a perna boa dele, ganhou lateral, porque o último toque foi do Luca. A equipe do Guarani vai tentando escapar, um jogo muito equilibrado, Fábio, quase 32 minutos, 53-47 de posse de bola a favor da equipe do Guarani. Tempo vai passando, tentou lá o Guarnier na frente dele, fez a proteção, a defesa feita justamente lá pelo Luca. É apenas tiro de meta para o goleiro Eduardo. E complementando, temos 52% de bola rolando até o momento. E temos mais de 200 aparelhos conectados nesse momento, Fábio. Manda um abraço pro pessoal do canal Futebolando. Estão ligados aqui, com uma galera também lá de Patrocínio Paulista, com 40 graus de olho no meia-noite. É isso aí, a turma tá toda conectada aqui, Fábio Amistaldi. Um abraço pro pessoal do Futebolando. Continue aí prestigiando a gente, pessoal que gosta do nosso trabalho. Tentou lá o Luque, tentativa foi com o Gui Costa, apenas tiro de meta. Guarani TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Hoje, jogo pela segunda rodada, jogo complicado, jogo difícil, jogo disputado, um bom jogo de futebol hoje aqui, Guarani enfrentando o time do meia-noite. E seja um sócio campeão, Fábio Amistaldi. Associe-se e mostre a sua paixão pelo Guarani. Planos a partir de R$30. E aproveite também, já que está aí o QR Code na telinha da TV Guarani, só escanear e já ir direto para os seus benefícios assim que você se associar ao sócio campeão. Aí o árbitro marca uma falta, é fácil para você que está aí curtindo a gente nessa transmissão pela TV Guarani, é fácil, seja um sócio campeão, planos aí a partir de R$30, meu amigo. Leonardo Ferreira na frente, desviou a defesa, vai sobrar para o Vitor Benedetti. O Vitor Benedetti teve o desvio, ganhou escanteio, aponta o árbitro, o próprio Vitor Benedetti vai para a cobrança lá. Lado esquerdo do ataque do time do Bugre. Segundo escanteio a favor da equipe do Guarani, o segundo pelo lado esquerdo do seu ataque. Vitor Benedetti. Vai chover essa bola, pé trocado, você sabe, o perigo aumenta. Vitor Benedetti, lá na grande área, o zagueirão tá lá, o Leonardo Ferreira sobe, já deu mostras que sobe muito bem de cabeça. E agora o jogo é paralisado para o árbitro da partida ajeitar a sua chuteira. Já ajeitou, tudo bem, tá tudo certo. Olha o cruzamento, meia altura, facilitou a zaga para cortar. Mas a sobra de bola do time do Guarani. Vicente, levantou o Vicente lá no meio ali, o toque de cabeça, ficou se lamentando o Luque. Subiu de cabeça, a bola foi nas mãos do goleiro Eduardo, firme fez a defesa. Subiu sozinho ali, chegou de surpresa na área do meia-noite, só que acabou jogando justamente onde estava Eduardo, bem posicionado, fez firme a defesa e com isso segue 0-0 no placar. Fábio, destaque para o Bruno, né? Bate fácil na bola, né? Se fala muito de fundamento, de cruzamento, e o destaque para esse garoto aí, segunda bola que ele já coloca na cabeça dos seus atacantes. Muito bem, Lá do lado esquerdo é o Gui Costa, é o grandalhão Gui Costa, número 11, lá atrás para o Mazuca, número 8, o Mazuca se enrolou com a bola, os dois jogadores lá se estranharam, o árbitro foi lá, o árbitro marcou uma falta, falta já cobrada, bola com o Ananias, é o número 4 aqui, vai soltar para o Vicente, olha o Vicente aqui. Lado esquerdo, o Vicente na frente, toque lá para o Derek, vem o Derek, na frente tocou o Derek, mas apenas tocou na bola. Tiro de meta lá para o goleiro Eduardo. Não teve o domínio, acabou saindo com bola e tudo, com tranquilidade, tiro de meta a favor da equipe do meia-noite. Vem o Eduardo para a cobrança. Vai o Eduardo, o tempo está passando na marca de 36 minutos, vamos até os 40. Vamos até os 40 pelo tempo regulamentar de um bom jogo de futebol. Aqui na ponta direita, a bola tocada, tocou na bola o Bruno, voltou para ele novamente, briga, o Bruno ganhou. Vai levando aqui na ponta direita, Bruno tenta partir para cima, puxa na perna boa, ainda ele no meio de 3, cortou, bem colocado o Yudi. Lateral, e o treinador do Guarani não para de falar o tempo todo, não está nada satisfeito. Tenta organizar a sua equipe a todo momento e tá bem agitado no seu banco de reserva. É verdade, retomou quando tentava sair o Benedetti, falta clara para cima dele no campo de defesa. Mas o legal do agitado é que ele fala com o time, né? Fala com o time, joga junto com a rapaziada,
o treinador da equipe do Guarani, e que também não tem por que estar satisfeito, já que vai empatando dentro de casa 0-0 com a equipe do Meia-Noite. Tempo vai passando, Ananias. Levantamento do Ananias lá na frente, lá pro Guarnier, vai fazer a proteção, a defesa, o goleirão do jeito que deu. O Aguinaldo fez a proteção, mas o goleirão tirou do jeito que deu. Essa bola tá viva. Vai tentar recuperar o Benedetti, ganhou de cabeça, só que na sequência perdeu, tocou na bola o Souza, a bola sobrou, ficou pro lateral Cauã Borges vai levando, ainda ele tocou mais atrás, recebe o Bruno, é o número 11 mais atrás, Bruno, campo de defesa, a bola ficando no campo de defesa, trabalhando a bola, o time do Meia-Noite, tocou na bola o jogador que era o Vinícius, tocou, voltou pro Vinícius, escapuliu do Derek, voltou pro Vitinho meteu essa bola na ponta direita, vai fazer a proteção lá o Vicente. Ainda o Vicente foi pressionado lá pelo Nicolas, o Vicente não teve outra alternativa, meteu essa bola pela linha de lado. TV é o jogo que você acompanha pela TV Guarani, aqui na cidade, aqui na belíssima cidade de Campinas. Vai o Cauã Borges para fazer a cobrança, já cobrou, tocou na ponta, a tentativa foi com o Bruno, cortou a zaga, tenta na contra-ofensiva, toque de cabeça feito pelo Luca, lá pelo lado esquerdo, trabalhando lá com o jogador que era o número 7, que era o J. Silva, perdeu o J. Silva, recuperou o Gui Costa, na frente tentou lá pro Guarnier, cortou, bem colocado o Aguinaldo, soltando lá pro Luca, lá do canhoto do campo, na frente lá pro Walter, tentou o Walter, ainda ele, Vitinho, briga, tenta ganhar, era o Walter na verdade. O Gui Costa, a bola espirrou, voltou lá pro Gui Costa, mais atrás pro Mazuca, o Mazuca na frente pro Derek, recolhe o Derek, domina no campo de ataque, trabalhando, limpa bem a jogada, tem o Vicente livre de marcação por aqui, tocou na bola o Yudi, tocou na bola o Leonardo aqui pro Ananias, o Ananias, campo de defesa, não tem para quem passar, ele vai soltar pro Vicente. Sempre deslocado, é o Vitor Benedetti tentou dois em cima dele, recuperou o Walter no meio lá pro Bruno, vai o Bruno, vai caminhando, bom passe lá pro J. Silva, camisa número 7, perdeu um pouquinho o tempo da bola, vai encarar a marcação, cruzamento foi feito, bateu direto, linha de fundo, chegou lá o J. Silva, o Bernardo apenas acompanhou. Acabou pegando mal na bola o João Silva, já acabou passando longe do gol defendido pelo Bernardo Augusto, segue 0-0 e teremos 1 minuto de acréscimo, Fábio. Vamos até os 41 minutos, Leonardo Ferreira, agora sim, recebe lá o Leonardo do campo de defesa, zagueirão, levantamento aqui na frente pro Vitor, cortou a defesa, vai voltar no meio, lá ficou pro Walter, tentou o Walter, foi desarmado pelo Yudi, protege bem o Yudi, domina na metade da cancha, tá valendo tudo isso, recuperou lá o Souza, ainda o Souza, jogador do Guarani caído, tentativa com o J. Silva, recuperou o Luque na frente, lá pro Gui Costa, o Gui Costa vai dominando, ainda ele, o camisa número 11, Gui Costa vai pra cima, tentou o Luque na frente, voltou pro Gui Costa, ainda ele parando, prendendo, dominando, é o Gui Costa que domina, dois em cima dele, recuperou lá o Souza. Joga muito bem esse Souza, viu? Lá pro J. Silva. J. Silva vai pra cima, vai carregando, dominando, ainda ele prende demais, solta lá pro Souza do lado esquerdo, recebe, ainda ele tenta partir pra cima da marcação, o time do Meia-Noite em cima. Tentou, se livrou da marcação, levou para a linha de fundo, o cruzamento foi feito, apenas tiro de meta, saiu com bola e tudo, camisa número 8 do time do Meia-Noite. Tentou dar o tapa na bola ali, tentou evitar a saída pela linha de fundo, não conseguiu, segue 0-0. Derek, lá vai o Derek, faz o passe lá para o Gui Costa. Vai descendo pela ponta direita, grandalhão, sempre caindo por lá, é difícil de marcá-lo. Recebe lá o Luque, outra vez Gui Costa, cortou, bem colocado o Walter, bola tirada lá pelo Luca, meteu na frente, vai sobrar para o Mazuca. Recupera o time do Guarani, vai o Guarani, o Mazuca, levantamento aqui na ponta esquerda, aqui para o Vicente, da chuteirinha vermelha, vai o Vicente, parando, prendendo mais atrás é o Vitor Benedetti do cruzamento, olha o toque de cabeça foi feito pelo Guarnier, belíssimo toque de cabeça e a defesa lá no rodapé esquerdo do goleiro Eduardo. O Guarnier de casquinha ali no peixinho, pegou de casquinha na cabeça, a bola ia no cantinho ali do goleiro Eduardo, que se esticou todo e fez firme a defesa. Segue 0-0 na marca, já estamos chegando na marca dos 41 minutos, Fábio. Vitinho Veloso lá pro Luca, outra vez Vitinho Veloso, capitão do time, finalzinho desse primeiro tempo. Vitinho Veloso lá atrás do campo de defesa, lá é o Aguinaldo, a bola fica aqui com o Vinícius. E apita. Apita, aponta ao centro do campo, o senhor Jefferson Dutra Giroto, ninguém é de ninguém, 0-0.
0 para o Guarani, 0 também para o time do Meia-Noite pela segunda rodada da segunda fase do Sub-17. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com as estatísticas e as emoções da segunda etapa. TV Guarani, aqui você acompanha o Alviverde da cidade de Campinas. Quatro a 4. Três a 1. 6 a 9. 2 a 1. Eu vou no banheiro. 3 a 0. 51 a 49. Jogo bom, hein? Cara, esse time do Meia-Noite é bom pra caralho esse time, hein, cara? Aquele 8, esse 10 aí.
Muito bem, gente, voltamos para o segundo tempo, desse confronto do Sub-17 de até aqui, 0 para o Guarani, 0 para o Meia-Noite, quando nesse momento o quarteto de arbitragem já está voltando, mas antes das emoções do segundo tempo, vamos saber aquilo que aconteceu em estatísticas do primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani, a equipe do Guarani, 4 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 6 faltas, teve 2 escanteios a seu favor. 3 impedimentos contra, 51% de posse de bola e uma advertência para o camisa 5, o Yudi. A equipe do Meia-Noite foram 4 chutes, só 1 na direção do gol. Cometeu 9 faltas, teve 1 escanteio a seu favor, nenhum impedimento, 49% de posse de bola. Não teve advertência a equipe do Meia-Noite e tivemos 55% de bola rolando nessa primeira etapa. Muito bem. Muito bem. E os times já estão voltando, tô vendo lá o time do Meia-Noite ainda batendo bola, o time do Guarani, estou vendo ainda, vocês não estão acompanhando pelas imagens, o time do Guarani na boca do vestiário, já está voltando o time do Guarani. E estamos aqui no CT do Guarani, na cidade de Campinas, quando nesse momento volta, tô vendo aqui o goleiro Bernardo Augusto, já está voltando, já vai se encaminhando lá para a sua meta neste segundo tempo. Lembrando para você, gente, mais uma vez, a gente fala, seja um sócio campeão. Planos a partir aí de R$30 para você que gosta do Guarani, para você que torce do Guarani, é muito fácil. Escaneie a sua câmera com o seu celular no QR Code do seu vídeo e lá você vai ter todas as informações, o que você está esperando para ser um sócio campeão. Olha aí, meu amigo, planos a partir de R$30 é muito fácil, não é? Muito bem, as duas equipes já voltando. O time do Meia-Noite já está praticamente postada no gramado, o time do Guarani ainda não. Estamos aqui pela TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Aqui como sempre, a presença do público e a bola vai rolar daqui a pouquinho. E chamar aqui o nosso Renato Canadinho para ele analisar como foi esse primeiro tempo. Um primeiro tempo bastante competitivo de duas equipes credenciadas aí, duas equipes qualificadas, não é mesmo, Renato? Não tenha dúvida, Fábio Amistaldi, um bom primeiro tempo, apesar do 0-0, né? As equipes procuraram e foram em busca do objetivo, que é o gol, né, Fábio Amistaldi? Um primeiro tempo muito movimentado, com muita intensidade, em alguns momentos com velocidade, né, com muita velocidade, inclusive o Guarani até fez um gol, né, numa bola alçada e jogada como se tivesse jogado com a mão, né, pelo Bruno, lateral esquerdo, que para mim destaque desse Guarani nesse primeiro tempo, sabe bater na bola como ninguém, tem um cruzamento muito bacana, né, então realmente, o Vicente, não o Bruno, Vicente, obrigado Marcelo, e duas equipes, né, que teve mais oportunidade, inclusive, do que propriamente a equipe lá de Patrocínio Paulista. E a galera de Patrocínio Paulista está toda ela aqui no chat, acompanhando, né, o Meia-Noite. E agora bola rolando, Fábio. Bola rolando neste segundo tempo. Teremos mais 40 minutos de emoção pelo tempo regulamentar. Tocou na bola o Yudi, é o primeiro lateral do jogo deste segundo tempo para o time do Meia-Noite. Vai lá o Cauã Borges. Cauã Borges lá para o Bruno. Tenta o Bruno, cortou a zaga por intermédio do Ananias, voltou lá para o Cauã Borges, o cruzamento feito, corta bem colocado o Luque. A bola sobe, tocou de cabeça, retomou lá o Bruno, dominou bonito. Tocou na frente, vem trabalhando o time do Meia-Noite, vinha descendo por lá, recebe, dominando o centroavante, que é o jogador Nicolas, lá pro jogador que é o Bruno, novamente mais atrás pro Cauã Borges, pintou cruzamento, é do goleirão, é do Bernardo, grandalhão, foi lá em cima, não deu rebote. Com tranquilidade, saiu, fez firme a defesa, não deu chances para o camisa 7 da equipe do Meia-Noite que estava lá enxuriçando o João Silva, segue 0-0 no placar. Bruno, escapuliu, tentou dar aquela penteada na bola, deu lateral lá para o Vicente. 1 minuto de partida. Lateral lá do lado esquerdo, o árbitro vai autorizar, autorizou. Vicente
lá na ponta esquerda trabalhando, outra vez o Vicente, tenta lá do lado esquerdo, vem trabalhando, descendo o time do Guarani, descendo o camisa número 10, que é o Derek, lá na ponta esquerda trabalhando, passe foi feito na frente, tentou o Derek por lá, cortou a zaga por intermédio do Vinícius. Chegando o time do Guarani lá do seu lado esquerdo, vai o Vicente de novo lá, o camisa número meia dúzia do time do Guarani, jogo continua 0-0, lá domina o Derek. Na marcação dele o Vinícius, Derek domina, tocou a bola mais atrás, é o Vicente que recebe, tenta o Vicente, tenta partir, é o Vitor que estava por lá, tenta o Vitor, foi desarmado, puxa o contra-ataque, o Cauã Borges lá do lado direito, tenta na frente o Ananias, tocou na bola, parou, mas ela saiu pela linha de lado, não deu sequência na jogada, lateral para o próprio Cauã Borges fazer a cobrança lá no campo de defesa, a bola fica lá com o Vinícius. Tocou na frente, cortou, bem colocado o Yudi de cabeça, vai sobrar lá, domina o Derek, lado esquerdo é o Vitor, o camisa número 7, corta a zaga de novo. Ananias apara, tenta colocar a bola no chão, Ananias tenta sair para o jogo, o árbitro para e marca falta que favorece o time de Campinas. 10ª falta cometida pela equipe do Meia-Noite na partida, contra 6 da equipe do Guarani. Já temos 2 minutos deste segundo tempo. 2 minutos. Leonardo aqui, o Luque. Do lado direito aqui é o Gui Costa, outra vez o Luque, a bola espirrou, recuperou lá o Luca na frente, o passe lá pro camisa 10 que é o Walter, lado esquerdo do campo, o J. Silva bateu pro gol, bateu cruzado e a bola passa à esquerda valeu, do goleiro Fabio Bernardo, mas não valia mais nada. Mas de qualquer forma chegou bem, chegou mais uma vez insinuante o time do Meia-Noite. O João Silva, camisa 7 da equipe do Meia-Noite, já estava em posição irregular e a jogada não valeu. Primeiro impedimento da equipe do Meia-Noite na partida. Olha o Guarani, é o Vitor Benedetti, mais atrás seria pro Vicente, cortou bem colocado o Bruno, lá puxa o contra-ataque lá do direito, a bola chega lá no Walter, bom jogador, lá na ponta direita, tocou errado, mas o árbitro pegou falta em cima do Walter, que fica sentindo, falta pela meia direita, campo de ataque. Falta assinalada, a 7ª falta cometida pela equipe do Guarani, uma chegada um pouquinho mais forte, mas próximo do lance só marcou a falta o Jefferson Dutra Giroto. Mas poderia, se quisesse, dado o cartão amarelo para o jogador do Guarani, já que a chegada foi um pouco mais além da conta, seu Fábio Amistaldi. Quem estava na bola para fazer a cobrança lá era o Souza, deixou pro Luca, levantamento feito, o goleirão saiu, mas o lance já estava parado, o árbitro marcou empurrão, ou seja, também uma falta de ataque que favorece lá, falta de ataque do time do Meia-Noite. A bola chega por aqui pro Gui Costa, foi desarmado, o toque foi feito pelo J. Silva. E foi assinalada a falta. Isso, o pé alto do jogador da equipe do Meia-Noite, 12ª falta cometida pela equipe do Meia-Noite. Luque lá pro jogador que é o Leonardo Ferreira, Ananias, outra vez Leonardo. Campo de defesa, Ananias, de novo, vai receber lá. Ananias vai trabalhando, tem na frente dele o Yudi. Toque na frente, lá o Vitor ajeitou para quem chega de trás, Yudi. De a chuteirinha vermelha, mais atrás recomeça com o Leonardo Ferreira. Campo de defesa, domina o zagueirão, trabalhando, chamando o Mazuca. Vai o Mazuca, número 8, vai levando na cavadinha. Bom passe na frente, chegou o Guarani, fechou. Quando fechava, perigoso lá o Vicente. Quando fechava, perigoso o Vicente, deslocado pelo meio, saiu o Eduardo, fez a defesa. Belo lançamento ali, corte, antecipação ideal ali do Eduardo, que fez firme a defesa, evitando o primeiro gol da equipe do Guarani. Mazuca recebe lá pro Vitor para correr do lado esquerdo, o Vitor dominou, botou na frente, de novo Eduardo, mas o assistente número 1 marcou uma posição irregular no ataque do Bugre. O pessoal vem animado para esse segundo tempo, lá e cá, mais um impedimento assinalado, o 4º da partida da equipe do Guarani. Olha lá o Cauã Borges, o jogo é lá e cá, o jogo tá bonito, o jogo tá gostoso, recuperou o Vitor Benedetti, lado esquerdo, lá vai ele, bom passe na frente aqui pro Guarnier, recebeu, ficou na marcação, não houve nada e segue o jogo, domina o Vitinho. Capitão do time do lado esquerdo pro J. Silva, vai correr, cortou de cabeça o Luque, quem fica com essa sobra, quem fica lá é o Guarnier, ajeitou o Guarnier, toca essa bola mais atrás, lá meio na fogueira pro Ananias. Jogo tá parado para ser atendido lá o jogador do time do Meia-Noite, me parece que é o Souza. Ele já estava caído ali no lance anterior,
Aí ele tentou correr para ajudar o seu sistema defensivo. Aí quando a equipe do Meia-Noite foi para o ataque, ele caiu novamente, sente muito. Vamos ver se terá condições de continuar na partida. E vem uma substituição, provavelmente, não, é isso mesmo. Vai sair o camisa 8, o Souza, para a entrada do camisa 17, o Brian. 17 o Brian, o Souza que vinha sendo aí, pelo menos na minha opinião, um dos destaques desse time aí do Meia-Noite, viu? Fábio, dá uma passadinha rapidinho aqui no chat, né? A Anne tá por aqui, a Meire, Giovana Calitson, Giovana Beatriz, o canal Futebolando também tá por aqui, a Carla Santos, Pedro Henrique, Lide Cristina, o pessoal tá aqui, né? Todos conectados. Falta um aparelho para 200, Fábio. Chama aí, falta um aparelho para 200 aparelhos conectados nesse momento. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, deixe seu like e se associe também. Você precisa se associar e mostrar sua paixão pelo Guarani. Sócio campeão, planos a partir de R$30. Tentou lá o Guarnier, foi desarmado pela zaga lá do esquerdo por aqui, tentou o Brian, vai o Brian, se livrou da marcação, tá fresquinho no jogo, vai pra cima, ganhou do Mazuca. Lá do canhoto do campo, lá vai ele, o Mazuca pra cima dele, se enrolou, saiu com bola e tudo, o último toque foi do próprio Brian, lateral para o time do Bugre. Chegou firme na marcação ali, o jogador do Guarani, desequilibrando o Brian, ele acabou saindo com bola e tudo, lateral a favor da equipe do Guarani. Vai pra cobrança lá o Luque. Lá na frente aqui passou pelo Guarani, cortou bem colocado, lá o Vitinho de cabeça na frente, tentou lá, a tentativa foi com o Bruno, corta a zaga outra vez do time do Guarani. Por intermédio do próprio Luque, lateral novamente aqui, vai para cobrança o Luca. É o lateral esquerdo, camisa meia dúzia do time do Meia-Noite. Luca outra vez pro Vitinho, capitão outra vez Luca, vai para cima, encara. Vai pra dentro, dominou, ficou lá o Luque na frente, o Gui Costa mais atrás, rasgou lá o Mazuca, mas a bola fica aqui pro jogador que é o Walter do lado esquerdo, o Aguinaldo lá na frente, ajeitou o Luca, deslocado lá por aquele setor, dominando lá, o Bruno domina, tenta o Bruno, vai pra cima, o zagueirão dá duro pra cima dele, voltou no meio lá pro centroavante, o Nicolas cortou bem colocado, defesa, a bola fica de novo lá, teve um toque lá do jogador, camisa número 10, o Walter, mas tudo bem, segue o bonde, sai aqui o Mazuca na ponta direita pro Gui Costa, tenta o Gui Costa, rasgou do jeito que deu lá o Aguinaldo, ficou se lamentando lá o Gui Costa, lateral para o time do Bugre, vai o Luque na bola. Momento de pressão da equipe do Meia-Noite, conseguiu escapar a equipe do Guarani, tentou sair no contra-ataque, o corte providencial da zaga da equipe do Meia-Noite segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Leonardo no campo defensivo lá pro Ananias. É o camisa número 4, Ananias, vai ele caminhando, tem na frente dele o Guarnier, vejamos. Tenta a melhor opção de passe para o zagueirão de novo lá o Leonardo Ferreira. Na marca de 9 minutos, a bola chega aqui no Luque. Domina o lateral direito, Luque outra vez. Tenta o Guarani tentando achar a melhor opção de passe. Leonardo Ferreira, Ananias. Tem na frente dele lá o Vitor Benedetti se quiser. É isso que ele fez. Vitor Benedetti lá pela ponta, tentou na frente lá o Vicente. Mais atrás, Vitor Benedetti, levantamento na frente, Guarnier. Dominou, recebeu, limpou, bateu na trave! Chegando o time do Guarani na sequência da jogada, o árbitro para e marca a falta. Mas que jogada do Guarnier, fez o giro, foi pra cima, ela caprichosamente bateu na trave. O pessoal reclama de um possível toque de mão ali do Guarnier no momento do domínio. O árbitro mandou dar sequência no lance, virou, chutou, a bola caprichosamente bateu no travessão e não entrou, segue 0-0. 0-0. Tentou lá o Luque, fez a proteção, lá o Luque, só que perdeu, ganhou lá o Bruno, olha o Bruno recebeu, dominou, foi travado lá pela zaga, pelo Ananias, na sequência ganhou escanteio, olha o time do Meia-Noite. Meia-Noite pressionando, Fábio, vindo pra cima, passamos da marca dos 10 minutos desta segunda etapa, segue 0-0, um 0-0 persistente aqui no CT do Guarani. Persistente, é isso mesmo. Escanteio lá é o Bruno, jogada ensaiada, recebe o Vitinho, o capitão pode mandar se quiser, bateu, explodiu na defesa. E olha, vai tentar puxar o contra-ataque o time do Guarani, a bola fica no campo de defesa aqui com o Vinícius.
Tocou, recuperou pelo meio lá o Gui Costa, ficou caído no gramado. Tocou na bola lá o jogador que era o número 5, o Yudi. A bola retomada lá pelo Vitinho. Campo de defesa trabalha a bola chega aqui no jogador que é o Aguinaldo. Lado esquerdo do campo, tocou na bola o 17 lá que é o Brian, ficou pedindo falta, segue o bonde, levantamento do Gui Costa na frente lá pro Guarnier, sai do gol, Eduardo do jeito que deu. Luque de cabeça responde pelo meio, retomou o Vitinho, mas quem retomou foi o Mazuca. Lá do canhoto do campo para correr sempre o Vitor Benedetti, mas muito forte. Não ia chegar nunca nessa bola. O lançamento do Mazuca acabou sendo muito forte lá pro Vitor Benedetti, foi direto pela linha lateral. Jogo corrido, jogo movimentado, as duas equipes buscam abrir o placar, mas como eu falei, Fábio, 0-0 é persistente. Mas tem jogo ainda. Estamos na marca de 11 minutos e meio. Vamos até os 40. Tem jogo, o Vitinho lá, de cabeça. Cortou bem colocado o Mazuca, retoma pelo Bugre, lado esquerdo é o Vitor Benedetti, outro que se mexe muito bem. Na frente lá pro Derek, mata na caixa bonito, vai levando o Derek. Bom passe na ponta esquerda, olha o Guarani chegando, o Mazuca bateu pro gol, pegou de novo, grande defesa do goleiro Eduardo. Retomou o Luque, mas perdeu e deu contra-ataque do time do Meia-Noite. É rápido, lado esquerdo por aqui, vai receber o Brian. Fresquinho no jogo, vai pra cima, Brian dominou, se livrou do zagueirão, lá vai ele, fez a finta, foi por dentro, dominou na frente, rasga do jeito que deu o Ananias, o jogo é lá e cá. É lá e cá, Fábio, não para, as duas equipes dando o sangue pela vitória, mas o placar segue 0-0, passamos da marca dos 12 minutos desta segunda etapa. 12 minutos de muita emoção, de muito futebol. Jogo 0-0 persistente. Levantamento feito, lá tocou na bola, o jogador que era o Nicolas. Matou no peito, mas não deu sequência lateral para o time do Bugre. Vai para Paulo Vicente. Dominando por lá, descendo. Trabalha a bola o time do Guarani, quem dominava era o Guarani, só que tocou errado, recuperação feita, a bola com o Bruno. Bruno trabalhando aqui, o Brian na frente lá, tocou, vem chegando lá o Brian, dominando, invadiu, ainda ele na frente dele, fez o corte, não fez o corte nada, e apenas tiro de meta. Na frente dele estava o Yudi, saiu com bola e tudo, o Brian, camisa número 17 do time do Meia-Noite. O pessoal reclama de um possível empurrão, o árbitro falou jogo de corpo, não aconteceu nada, siga lá pelota, 0-0. Levantamento para o Guarnier, na frente aqui, 2 em cima dele, meio que se atrapalhou a defesa lá, a dupla de zaga, mas a bola sobrou lá para o goleiro Eduardo. Eduardo que já fez importantes defesas. Lá do canhoto do campo aqui. Sai para o jogo, é o Luca. Luca, lá vai ele caminhando, tem na frente dele lá o Bruno, Luca vai caminhando, 2 em cima dele, chegou lá o zagueirão Leonardo para cortar a sobra de bola do Mazuca. Ainda o Mazuca, perna canhota, fez o passe na frente, bom toque na frente lá pro Derek, o goleirão teve que se antecipar lá o goleiro Eduardo. De novo aqui o Leonardo Ferreira na frente, vai tocar de cabeça o Vitinho, consciente aqui pro Brian, lado esquerdo tentou o Brian. Aqui na nossa frente domina, rente à linha lateral do campo, o Luque pra cima dele, toca mais atrás pro Luca, lá pro Vitinho. Vitinho virando jogada lá pro Cauã Borges, lateral direito, vamos ver se ele vai chegar nessa bola, chegou, lá na frente. Toque feito para o João Silva, tentou João Silva, retomou lá o Cauã Borges, deu certo a jogada, Cauã Borges, lado direito do campo, foi desarmado, chegou para fazer o corte lá o Yudi, lateral para o time do Meia-Noite. E o jogo não para, Fábio, já passamos na marca dos 14 minutos, 57% de bola rolando, 49-51 de posse de bola, 51% de posse de bola a favor do Meia-Noite e teremos uma substituição daqui a pouquinho na equipe do Guarani. Daqui a pouco, primeira substituição aí do time do Guarani. Mas é falta lá pro time do Meia-Noite. Falta lá pro time do Meia-Noite. É o Léo D'Amato, né? Número 17. Daqui a pouco no time do Guarani. Treinador falando bastante para sua equipe, até porque ele sabe que o jogo é complicado, é jogo de detalhe, é jogo 0-0 insistente, persistente, um jogo de oportunidades para ambos os lados. Falta lá para o time do Meia-Noite, autorizado. Olha o levantamento, Luca, levantamento, passou por todo mundo, apenas tiro de meta. E nesse momento vamos ter a substituição. Sai o camisa 10, Derek, na equipe do Guarani, para a entrada do camisa 17, Léo D'Amato, a primeira substituição na equipe do Guarani. Léo D'Amato já entrou, tiro de meta lá para o Bernardo, capitão do time. Lá para o zagueirão Leonardo Ferreira.
Leonardo Ferreira, Luque. Ainda o Luque. Levantamento aqui na frente para o Guarnier, vai subir a zaga, cortou lá o Vinícius, deu sobra, ficando lá para o João Silva. Vai o João Silva, o Vitor para cima dele, fez o break, João Silva. Mais atrás trabalhando lá com o Cauã Borges, vai o Cauã Borges desarmado lá pelo Léo D'Amato. Vitor na frente, bom passe para o Guarnier, na frente fez a proteção o Aguinaldo. Melhor o Aguinaldo. Lá do canhoto do campo, saindo aqui para o Brian, chegou o Mazuca do jeito que deu, ganhou, vibrou com a jogada, mas é lateral para o time do Meia-Noite. E é lateral para a equipe do Meia-Noite já no seu campo de ataque. 16 minutos, o tempo vai passando, mas tem muito jogo pela frente ainda, lá do canhoto, Brian, bom passe lá para o centroavante, o Nicolas, na frente dele, fez a proteção lá o jogador que era o Yudi, tiro de meta para o goleiro Bernardo. O lançamento no lateral acabou saindo muito forte, o Yudi entrou na frente, fez a proteção, tiro de meta já batido. Léo D'Amato, bom toque de cabeça, lá do esquerdo, Vicente no meio pro Guarnier, vem chegando aqui o Gui Costa, dominou com a canela, na verdade deu certo, ele adiantou demais. No que ele dominou, a bola espirrou, saiu pela linha de fundo. O Eduardo foi lá também para pressionar, acabou que o camisa 11, o Gui Costa, vamos dizer assim, se assustou com a presença do Eduardo ali, aí perdeu o controle e o domínio da bola e saiu com bola e tudo pela linha de fundo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. Tiro de meta já cobrado, Vitinho de cabeça na frente para o Brian, vai fazer a proteção, o Leonardo Ferreira saiu, o Bernardo fez a defesa. Com tranquilidade, acabou que o lançamento sendo muito forte, o desvio também, só a proteção ficou com o Bernardo, 0-0. Levantamento feito à frente aqui, tentou, era o Léo D'Amato, perdeu, recuperou Mazuca. Léo D'Amato, campo de defesa lá para o Yudi. Lá no campo de defesa tem o Ananias. É isso que ele faz, Ananias manda o time para frente, rifou essa bola meio espirrada, tentou lá o Vitinho, a bola fica aqui com o Luca. Para, prende, domina Vitinho, ainda ele, bom jogador esse Vitinho, lá do canhoto do campo aqui, trabalhou, ficando com o jogador 3 que é o Aguinaldo, tocou para lá na frente, cortou, bem colocado o Luque, pro Gui Costa lá pro Léo D'Amato, tentativa feita na frente, corta, bem colocado seria pro Vitor Benedetti, recuperou lá o jogador que é o Walter na meiuca, ficando pro João Silva recebe, domina, outra vez recebe o Bruno dominando, mais atrás lá pro jogador que é o Vitinho parando, prendendo tranquilo, soltou essa bola, ficando lá pro Walter, ainda o Walter, toca a bola o time do Meia-Noite tentando achar a melhor opção de passe, o Vitinho foi pra cima e ganhou. Vai o Vitinho na frente, João Silva recebeu de frente, bom passe na ponta, Cauã Borges, olha o cruzamento, olha o Meia-Noite chegando, toque da zaga pelo Leonardo. Léo D'Amato tentou, a bola fica viva, o árbitro marcou falta para o time do Guarani no seu campo de defesa. Lembrando que na próxima rodada a equipe do Guarani recebe a equipe do São Paulo, aqui mesmo no CT do Guarani, enquanto que a equipe do Meia-Noite vai até Bragança Paulista enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Lá do lado esquerdo. Desculpa, é em casa, o Meia-Noite recebe a equipe do Red Bull Bragantino em Patrocínio Paulista. Muito bem. E a bola, quando vinha descendo lá, o Vitor Benedetti foi desarmado e sai para o jogo lá, trabalhando o centroavante, que é o Nicolas. Fez o giro, o Nicolas perdeu, ainda ele. A bola ficou lá com o Walter, camisa número 10, bola no campo de defesa com o Vinícius. Trabalha o Vinícius, fez o passe à frente, a bola foi ajeitada mais atrás lá no campo de defesa, domina o Cauã Borges. Levantamento feito aqui, o Luque de cabeça cortou. A segunda sobra de bola aqui, levantamento na frente, o Walter fez o passe, o Luca, bateu o Luca do jeito que deu, cortou bem colocado o Ananias. Na frente aqui, na frente teve o toque feito pelo jogador camisa 13, o Aguinaldo, não deu sequência na jogada, a bola muito forte, foi um corte na verdade, a bola ficou lá pro goleiro Bernardo. Levantamento pro Guarnier, vai brigar o Guarnier, vai chegando, dominou, saiu o goleirão, tá valendo tudo isso aí, Guarnier tá sem goleiro, dominou, bateu pro gol, tira a defesa! Na disputa do Guarnier com o goleirão, tava valendo tudo isso e o zagueirão tirou a bola, na verdade o chute não foi tão forte assim, tirou até com uma certa facilidade a defesa do Meia-Noite. Acabou se atrapalhando ali o Eduardo na disputa de bola, nada foi marcado, quase o Guarani abre o placar. E olha o Vitinho, o jogo é lá e cá, Vitinho, bom jogador do lado direito do campo, recebe o Cauã Borges mais atrás para o Vinícius.
Vem o Vinícius, ainda ele caminhando, vai pra cima, Vinícius trabalha, vai carregando, não tem ninguém pra coçá-lo, no meio recebe o Walter, camisa número 10, o Walter na frente, bom toque, tá impedido. Marcou bandeira do lado de lá o assistente número 2, impedimento do ataque do time do Meia-Noite. Enquanto isso a equipe do Guarani prepara mais 2 substituições, daqui a pouco a gente passa pros amigos de casa. Muito bem. O zagueirão Leonardo Ferreira, Luque pro Mazuca, perdeu o Mazuca, tentou recuperar lá o Brian, mas o Luque vai pra cima. Vai o Luque, pedir a bola que o Gui Costa não gostou, a bola ficou pro Léo D'Amato pro Ananias. Ananias vai carregando ele, vai caminhando lá do canhoto do campo, bom passe pro Vitor Benedetti na frente, Vicente. Vai o Vicente, boa finta do Vicente, claro, e olha o cruzamento no meio, cortou a defesa por intermédio do Aguinaldo providencialmente. Mas que jogada do Vicente lá pela ponta canhota. Chegou com perigo a equipe do Guarani. Vai apertando, vai pressionando, busca seu golzinho. Dominando por aqui o Gui Costa, Léo D'Amato, lado esquerdo do campo, trabalhou o Vicente lá, lado esquerdo. Olha o Guarani chegando, batida foi feita, foi travado o Benedetti, é escanteio para o time do Guarani. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o terceiro na partida, o terceiro pelo lado esquerdo do seu ataque. Escanteio para o time do Guarani, o Guarani pressiona, nesse momento melhor no jogo, na marca de 22 minutos, daqui a pouco tem substituição nas duas equipes. Escanteio, vai o Vitor lá, olha o cruzamento, o levantamento foi feito, quem sobe de cabeça, o zagueirão, o Leonardo subiu, tocou de cabeça, acabou furando lá o Walter do jeito que deu tiro, olha o rebote do Vicente. Domina o Vicente, matou na caixa, bonito, lado esquerdo é o Vitor Benedetti que domina, vai o Vitor. Bateu, voltou pro Vitor novamente, vai o Vitor, rente a linha lateral do gramado, vai pra cima na frente dele o Cauã Borges, do jeito que deu, tirou essa bola. E toca a bola o time do Meia-Noite tentando se encontrar por aqui com o jogador que é o Brian. Ainda o Brian, lá pela ponta direita, se mete na frente lá o jogador que é o Nicolas. Brian, lado direito do campo é o João Silva, vem o João Silva na velocidade, parou, dominou, prendeu mais atrás, Brian domina, lá vai ele caminhando, ficou pedindo falta, recuperou o Vitinho. Lado esquerdo pro Luca, vem o Luca, calibra o centro, executa, bateu no Gui Costa, voltou pro Luca. Rente a linha lateral, ganhou lateral e nesse momento a substituição. Vamos lá, sai o camisa 7, Vitor Benedetti para a entrada do camisa 18, Brian Queiroz. Sai o camisa 11, Gui Costa, para a entrada do camisa 20, o Raif. Muito bem. Na equipe do Guarani. Pela equipe do Meia-Noite, entrou o camisa 19, Rafael Silva. E daqui a pouco a gente informa quem saiu para a entrada do Rafael Silva. Pois é, daqui a pouco já a gente confirma. Me parece que o árbitro está colocando lá. Que ele já autorizou a substituição. Saiu camisa 9, o Nicolas. Saiu camisa 9, camisa 9 o Nicolas, portanto acabou saindo. Aqui do lado direito recebe o jogador, acabou de entrar, o Raif. Tocou no meio, tocou errado, a recuperação foi feita lá pelo Walter. Lado direito pro João Silva. Caindo por lá, pelo lado direito, o João Silva fez o break, dominou, fez o break para cima lá do Brian Queiroz. Lá na ponta direita, vem o time do Meia-Noite trabalhando por lá, recebendo, vem trabalhando lá o João Silva, era o Brian na verdade, bateu mascada, a bola cai do lado esquerdo aqui para receber o Rafael, que acabou de entrar, Rafael domina, ele toca essa bola mais atrás lá pro Luca, vem o Luca no meio, o Vitinho vai para cima na frente dele, lá tá o Léo D'Amato, ele marcou falta. Marcou falta que favorece o time do Guarani. 14ª falta cometida pela equipe do Meia-Noite, o Vitinho acabou perdendo o controle da bola. E aí cometeu a falta. Levantamento feito aqui para o Guarani na frente. Quem fica com essa sobra é o Walter, camisa número 10. Do jeito que deu, mandou para frente lá. A bola passou pelo Brian. Vai sobrar lá para o goleirão Bernardo, que saiu, fez a defesa. Mandou rápido para o campo de ataque. Vai subir a zaga para cortar. Cortou bem colocado lá o Vinícius. É o João Silva que tenta por lá. O João Silva tentou, junto com ele o Vicente. Chegou lá também o jogador que era ainda o João Silva. Saiu lá do direito. Walter dominou, tocou, voltou para o Walter. Ainda ele é o camisa número 10. A bola tocada lá pelo João Silva, lá para o Cauã Borges. Tocou errado pela linha lateral de graça para o time do Guarani. O tempo vai passando na marca de 25 minutos. Rolando até o momento e na posse de bola o Meia-Noite vai levando uma pequena vantagem, 52-48.
Pois é, jogo equilibrado até na posse de bola. E Ananias de cabeça tentou lá do lado esquerdo, cortou, bem colocado o Cauã Borges, tenta do lado esquerdo, vinha descendo o time do Guarani. A bola foi retomada pelo Brian, deslocado pelo lado direito, João Silva. João Silva tem o Bruno na frente dele, recolhe o Bruno, ainda ele vai caminhando. Tenta, passa o pé por cima da bola, rente à linha lateral do gramado, ele tenta partir para cima, não houve nada, ficou de graça para a zaga que domina lá o Ananias. Rápido na ponta esquerda, a tentativa para correr lá o Brian Queiroz, não ia chegar nessa bola, deu lateral de graça para o Cauã Borges executar a cobrança. O lançamento acabou saindo muito fechado e aí a bola saiu direto pela linha lateral e lá vem o meia-noite. Olha o meia-noite, corta, bem colocado o Leonardo Ferreira, voltou para o Vitinho, caiu o Vitinho e o árbitro para e marca a falta para cima dele. 10ª falta cometida pela equipe do Guarani, falta já na intermediária de ataque do meia-noite, mais próximo do meio-campo do que da grande área do Guarani, mas a equipe do meia-noite prepara com carinho, chega lá para a cobrança o camisa 6, o Luca, vem bola na área, o Bernardo já pede atenção à sua defesa e já vai posicionando a sua barreira. Tempo vai passando já na marca dos 27:13 para acabar pelo tempo regulamentar. É o Lucas, sempre ele que vai para a cobrança lá. O camisa número meia dúzia do time do meia-noite. Bernardo ainda fazendo a formação da sua barragem. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde, do Bugre da cidade de Campinas. É o Luca que vai para a cobrança lá. Perninha canhota, calibra o centro, executa, corta a zaga por intermédio lá do Yudi. Tentou lá de novo o Luca, ainda ele passe na frente, recebeu, olha o time do meia-noite, corta bem colocado o Luque, a sobra de bola lá pro Vinícius, de cabeça na ponta direita pro Cauã Borges, chega lá pro João Silva, a bola passa pelo João Silva, não chegou na bola, é lateral para o time do Guarani, vai o Vicente que tem pressa, Vicente, o da chuteirinha vermelha, Vicente vai pra cobrança, tem na frente dele o Léo D'Amato, ele tocou a bola lá pro Guarnier, cortou bem colocado, o jogador que era o Vinícius, outro lateral para o time do Guarani, já na marca de quase 28 minutos, 27:50. Lateral cobrado, corta, bem colocado outra vez o Cauã Borges. Jogo complicado, jogo difícil. Jogo continua 0-0 aqui no CT do Guarani na cidade de Campinas. Recebe lá o Mazuca, tenta pelo meio, bom passe à frente, ajeitou Raif, toca de cabeça, vai voltar para ele. Passou pelo Raif, Mazuca novamente, dominou na frente, recebeu o Luque, vai pra cima, passou o pé por cima da bola, bateu, espirrou, voltou, tentou, lá o jogador número 17, que era o Léo D'Amato, corta a zaga do time do meia-noite que puxa o contra-ataque o João Silva. João Silva na frente, corta bem colocado o Yudi. Lá no campo de defesa com o jogador que era o Vicente, tentou sair pro jogo Vicente, o João Silva recuperou, mas a bola saiu. Lateral para o time do Guarani. O jogo não para, Fábio, é lá e cá, as duas equipes buscam o resultado, sabem que o empate não ajuda a ninguém na sequência do campeonato, tanto que ainda hoje estão se enfrentando nesse momento Red Bull Bragantino e São Paulo, que é o jogo do outro grupo. Agora uma falta assinalada contra a equipe do meia-noite, uma falta frontal ao gol do goleiro Eduardo, que joga contra o sol, falta muito perigosa. Pois é, falta foi para cima lá do camisa número 8, Mazuca, né? Falta perigosa, uma boa falta para o time do Guarani. O próprio Mazuca ajeita lá para fazer a cobrança, jogo continua 0-0. 0-0, tô vendo lá o goleirão Eduardo fazendo a proteção. O Eduardo lá perto da sua trave esquerda, o árbitro vai acertar lá a barreira, 2 homens na barreira, o Mazuca na bola. Quando vinha descendo aqui o time do Guarani, falta pro Mazuca na marca de 29 minutos, quase 30 já. É o Mazuca. Perna canhota, Mazuca levantou para a boca do gol no segundo pau. Toque, chegou o zagueirão de novo, Leonardo Ferreira. Ele cabeceia muito bem, chegou como elemento surpresa, chegou de trás, mas apenas raspou a cabeça da bola. Chegou um pouquinho atrasado, não conseguiu cabecear essa bola, pegou de raspão, ela nem mudou a direção da bola. Lance de muito perigo, assustando a defesa do meia-noite, mas no placar, na marca dos 30 minutos, segue 0-0. Levantamento feito aqui pro Brian, cortou de cabeça Luque, tentou aqui o Raif, ficou caído no gramado lá o Léo D'Amato, a bola fica aqui com o Luca, na frente dele o Raif recuperou, vai levando, vai pra cima, chegou lá o jogador número 3 que é o Aguinaldo, tentou evitar a saída e na sequência a bola saiu, ganha escanteio o time do Guarani. No carrinho ali ganhou o jogador do meia-noite, mas no bate-rebate acabou
mandando essa bola pela linha de fundo, escanteio a favor da equipe do Guarani. Eu bati a mão aqui no cabo, que beleza. Muito bem, é escanteio lá, vai para a cobrança. É o Guarani, olha o Guarani em cima. Levantamento feito, quem sobe o toque de cabeça do zagueirão de novo. O zagueirão subiu lá, o Leonardo Ferreira. De novo lá no segundo pau, sempre perigoso, apenas tiro de meta para o goleiro Eduardo. E Fábio, aproveitar, né, para chamar você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva, deixe seu like ou também pode se associar e mostrar a sua paixão pelo Guarani. Sócio campeão, venha ser sócio campeão. Planos a partir de R$30, mais de 250 aparelhos conectados que nesse beleza. momento. Nosso muito obrigado. O pessoal aqui, ó, torcendo para o meia-noite também para o Bugre da cidade de Campinas. Raif pro Mazuca no meio, o guardia foi desarmado, Léo da Mato vai para cima, na frente dele estava o Walter. Recuperou o Walter na cavadinha no meio. O time do meia-noite tenta levantamento feito aqui na ponta esquerda, tentativa feita, fez a proteção o Luque, quando fechava perigoso lá o Brian. Bola ajeitada do Raif, aqui mais atrás é o Mazuca, outra vez Raif pela ponta direita, vem carregando, vem descendo, camisa 20 do time do Guarani, vai pra cima, corta, bem colocado, a defesa vai sobrar pro Mazuca novamente. Ainda o Mazuca, lá do canhoto, que virada, lá do lado esquerdo do campo. O time do Guarani tenta partir pra cima, lá é o Brian Queiroz, tenta o Brian Queiroz, lado esquerdo, foi levando, foi desarmado pela defesa. Sobra de bola ficando com o Bruno. Ainda o Bruno, número 11, metendo bola lá do esquerdo aqui com o jogador 17, que é o Brian. Vai o Brian, carregando pela ponta esquerda, domina, passa o pé por cima da bola, ainda ele carregando. Tem o Vitinho do lado dele, o Vitinho pede bola, mas ele prefere a jogada individual. O último toque foi do jogador do Guarani, o jogador, o Raif. O Raif, a bola saiu pela linha de lado, lateral aqui, vai para a cobrança o Luca, número meia dúzia, para o time do meia-noite. O jogo não para, agora é o meia-noite que tenta pressionar a equipe do Guarani. O jogo é lá e cá, mas a teimosia do 0-0 continua. Teimosia do 0-0, menos de 8 minutos para acabar. E olha o Ananias, engatou uma quinta lá do lado esquerdo, curtiu uma de ponteiro esquerdo, o Cauã Borges falou aqui não. Mas ele ganhou lateral para o time do Guarani. Treinador do Guarani não para de falar um minuto, orientando a sua equipe. É o Vicente, vai para a cobrança lá, o da chuteirinha vermelha, o Vicente manda o time lá para frente. Vejamos o que ele vai fazer. Lá na frente, lado esquerdo, o Guarnier domina, 2 em cima dele. Mais atrás, o toque feito lá pelo Vicente, mas a bola já tinha saído. É lateral apenas para o time do meia-noite. Acabou perdendo o controle o jogador da equipe do Guarani. Saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do meia-noite já batido. Segue 0-0. Menos de 7 para acabar. Ganha lateral novamente o time do Bugre. Lá pela ponta esquerda, a bola fica lá no campo de defesa. É o Ananias. Ananias soltando a bola lá para o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira tem aqui o Luque do lado dele. O Leonardo Ferreira com a chuteirinha verde. Quem recebe lá é o Yudi. Yudi lá do canhoto do campo é o Ananias. Mais à frente, curte uma de ponteiro esquerdo. Lá do lado esquerdo o Brian Queiroz. Ainda o Brian Queiroz vai soltar mais atrás aqui para o Leonardo Ferreira. O time do Guarani tenta. 34 minutos. Levantamento aqui na ponta direita o Raif. Ainda ele vai para cima da marcação. Perna canhota no meio. Recebe o Mazuca. Vai o Mazuca. Foi travado. A bola bateu no seu rosto. Ficou sentindo. Lado esquerdo o Brian Queiroz. Ainda o Brian Queiroz. O jogo vai ser parado daqui a pouquinho. Levantamento feito aqui para o Raif na ponta direita. O Bandeira marcou uma posição de impedimento, mas também vai ser atendido lá o Mazuca. Aproveitou o impedimento ali e paralisou a partida para atendimento ao jogador, o camisa 8, o Mazuca, que no bate-rebate ali, a bola acabou acertando o seu rosto, foi ao chão e agora está sendo atendido ali pelo departamento médico do Guarani. Muito bem, seja um campeão, seja um sócio torcedor, seja um sócio campeão, planos a partir de R$30. Renato Canadinho, o que o pessoal do Guarani está esperando para ser aí um sócio campeão? Não perca tempo, né? As vantagens, né, Fábio Mistaldi? As vantagens de ser um sócio campeão, então se associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Tá aí na telinha, ó, só escanear, né? Só escanear aí o QR Code que você vai direto nas informações e vai ser beneficiado. E planos, Fábio? Planos a partir de R$30. Moleza. A partir de R$30 para você aí que é apaixonado pelo Bugrão. Toque de cabeça feito lá pelo Leonardo.
Tentou lá o Brian Queiroz, mas ela foi retomada pelo Cauã Borges. Cauã Borges na frente, o Bruno. Olha o time do Meia-Noite, Bruno na frente. Brian recebeu a número 17. Ainda ele dominou. Lado direito do campo é o Cauã Borges. Tenta o Cauã Borges, vai para cima da marcação. Passa o pé por cima da bola. Mais atrás, recebe lá o João Silva. Vai o João Silva, mais atrás o Cauã, recebe, vai pintar o cruzamento, escapuliu lá do Nicolas, mais atrás quem chega, João Silva bateu de perna canhota, olha o toque, passou pelo goleirão, teve o desvio. Escanteio pro time do Meia-Noite, já no finalzinho, na marca de 36. Terceiro escanteio a favor da equipe do Meia-Noite, o segundo pelo lado esquerdo. Meia-Noite pressiona nesse finalzinho de segundo tempo, também busca o seu gol. O Meia-Noite tá em cima também, que jogo, escanteio, chance para o time do Meia-Noite, Guarani se defendendo nesse momento. Escanteio cobrado, levantamento lá, o toque de cabeça, a bola foi, teve lá um desvio novamente pela zaga, desvio, escanteio. Escanteio, lado esquerdo do campo, vai para a bola o Walter, é o Walter que vai para a cobrança lá, é o camisa de número 10, vejamos, o Meia-Noite em cima. Levantamento feito, olha o toque de cabeça, Leonardo de cabeça tirou, tenta puxar contra-ataque o Brian Queiroz. Foi desarmado pelo Cauã. Cauã Borges bateu, a bola espirrou, tocou lá o Yudi, lado esquerdo do campo pro Brian Queiroz. Retomou o Bruno, mais atrás, ficando lá pro Brian. Brian toca na frente essa bola, a bola saiu. Lateral para o time do Bugre, já cobrado, o Guarani tem pressa. Vicente, mais atrás Ananias. Trabalha no campo de defesa o Leonardo Ferreira. Grande figura da partida. Levantamento lá para o Brian Queiroz. Vai correr do lado esquerdo. O Brian Queiroz tem velocidade. Vai partir para cima o Cauã. No meio recebe o Vicente. Botou essa bola no meio. Corta a zaga. O Vicente ficou caído. Corta a zaga do Meia-Noite. Vai tentar puxar o contra-ataque aqui o Rafael Silva. O zagueirão Leonardo ganhou dele. Mazuca na frente aqui para o Raif pela ponta direita. Ainda ele vai caminhando. Protege bem. É o camisa 20 do time do Guarani, vem descendo, vai pra cima, tentou um elástico, tenta, e o Bandeira apontou falta pro time do Guarani. O Raif segurou, esperou o contato veio e a falta foi anotada na marca dos 38 minutos. É praticamente um escanteio para a equipe do Guarani, vem o Mazuca para a cobrança. É o Mazuca, 38 minutos, menos de 2 para acabar pelo tempo regulamentar, é um jogo lá em cá. Jogo lá e cá, vai pra bola, é o Mazuca. Também jogador que se mexe muito bem, se apresenta, Mazuca vai pra cobrança, é chance pro time do Guarani na marca de 38. É falta pro time do Guarani, falta foi pra cima do Raif, vai pra bola lá o Mazuca. Levantamento feito, olha o toque de cabeça, chegou de novo lá o Leonardo Ferreira, se não me falha a memória, já é a quarta vez ou quinta vez, até perdi a conta aqui, quantas vezes ele subiu para tentar o cabeceio lá. É a quarta vez, Fábio, tentou ali, o cruzamento, uma bola perigosa da equipe do Guarani, mas ainda que não conseguiu acertar o gol defendido pelo Eduardo. E teremos daqui a pouco, Fábio, o quarto árbitro vai levantar a placa, 4 minutos de acréscimo. Dominando o Luque, descendo mais 4 de acréscimo. Mazuca, a bola chega aqui do lado direito pro jogador que é o Raif. Ganhou lateral que vai ser cobrado pelo Luque. Tempo vai passando 39. Luque, não valia mais nada. Vai retomar de novo aqui o lateral. Lembrando que vamos até aos 44 minutos, 39. Luque. No campo de defesa, o zagueirão Leonardo Ferreira. Ananias. Trabalha o time do Guarani, se fecha todo o time do Meia-Noite, já no final de jogo. Brian Queiroz. É o camisa 18, vai pra cima o Brian Queiroz no meio, bom passe. Lá pro Léo D'Amato, dominou, olha o cruzamento, bateu, espalma, sensacional, goleiro Eduardo. Mais uma vez chegou bem o Guarani, vai o Brian Queiroz lá pro escanteio. Um chute cruzado, Eduardo atento, fez a defesa. E agora o sexto escanteio a favor da equipe do Guarani, o quarto pelo lado esquerdo do seu ataque. Guarani tá em cima, o pessoal aqui jogando junto, com o apoio do seu torcedor. É o Brian Queiroz, ele que vai pra bola, perninha direita.
Pé trocado, você sabe, o perigo aumenta. Olha o levantamento pelo meio, desvio, corte lá do Cauã Borges. O Vicente vai tentar pegar essa sobra aqui, lado esquerdo, ficou pedindo falta. Retomou, tenta puxar o contra-ataque o time lá do Meia-Noite, lado direito do campo, quando fechava por lá o Brian, chegou a zaga, cortou. O Léo da Mato, do jeito que recebeu a bola, mandou lá fora, foi parar do outro lado da rua, segue 0-0. E o jogo é bom, o jogo é lá e cá, o pessoal não desiste, quer o gol até o final. Quase 41 minutos, tem tempo ainda, e o árbitro parou lá para marcar uma falta, o Bandeira dedurou lá, do lado, o Bandeira número 2 acabou dedurando, falta para o Guarani já cobrada. O Leonardo Ferreira, olha o levantamento à frente aqui, furou a defesa, furou lá o camisa número 4, Vinícius, sobrou lá pro Eduardo, pressionado o Guarani, vai enxuriçar a vida dele lá. Jogo continua 0-0, um 0-0 persistente, para não dizer teimoso. Eduardo levantou aqui o toque na frente para o Rafael. Matou na caixa bonito lá o Bruno, mais atrás para o Walter, tenta o Walter, perdeu. O Léo da Mato para cima dele, chegou lá do lado direito o Cauã Borges, lateral direito, prende, domina, solta a bola lá pelo lado direito, domina, trabalhando é o João Silva, vai para cima no meio, bom passe na frente, o Bruno recebeu, jogada perigosa, cortou bem colocado o Luque. Cauã Borges domina, a segunda bola é do time do Meia-Noite, vai para cima o Cauã Borges, bela jogada para cima, chegou por baixo, teve o toque, ganhou escanteio. Escanteio para o time do Meia-Noite, já nos acréscimos 2, além do tempo regulamentar. Na marca dos 42 minutos, é o quinto escanteio a favor da equipe do Meia-Noite, o segundo pelo lado direito do seu ataque, vai para a cobrança o Luca. Luca, tempo vai passando, gente, tempo vai passando, as redes não balançaram nesse sub-17, é o Luca. Tempo vai passando, já estamos no final de jogo, mas pelo jogo tem muita emoção ainda, de ambos os lados. É o Luca, vai ser autorizado, colocou a bola lá no seu devido lugar, escanteio para o time do Meia-Noite. Levantamento feito, vai subir o goleirão, deu um murro na bola, e o árbitro para e marca. Ele marcou apenas tiro de meta, quer dizer, estava valendo tudo aquilo. O desvio de cabeça, a bola passou pertinho do gol, mas foi para fora, tiro de meta já batido, tenta vir a equipe do Guarani. Vem descendo aqui o Raif, aqui pela ponta, ficou se lamentando, não deu sequência na jogada. Deu lateral de graça na marca dos 43 minutos para o time do Meia-Noite. Aqui o jogador que é o Luca, entregando para o Vitinho. Luca, rapaz, pegou. Foi na bola, mas acabou, né? Acabou pegando lá o Luca, camisa meia dúzia. Ele já se recuperou. 2 bolas em campo, o árbitro pediu para voltar. E agora o árbitro chama a atenção do treinador aqui. É porque a bola, quando tem que ser reposta, não pode dar na mão do jogador. Tem que colocar no chão e o jogador pegar no chão. Muito bem, dá o Vitinho de cabeça, deu de ombro, Mazuca no meio, Léo da Mato na frente lá pro Guarani, rasgou do jeito que deu a zaga, meio desequilibrado lá o Aguinaldo pela linha de lado, manual pro time do Guarani na marca de quase 44 minutos, é o Luque, vai mandar essa bola para a grande área, vai rifar essa bola. Olha, o zagueirão subiu de cabeça, cortou, sobra de bola do Vitinho, só que mandou para dentro da área, o toque de cabeça foi feito, subiu, voltou. Olha o Brian Queiroz, tentou de bicicleta e a bola para fora, deu uma puxeta. Acabou. E apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, sob os aplausos dos torcedores aqui no CT do Guarani. Final de jogo. O Guarani empata em seus domínios diante do bom time do Meia-Noite. Um grande jogo, um jogo competitivo, bastante disputado, onde, repito, as duas equipes tiveram chances de marcar. E vamos então com as estatísticas daquilo que aconteceu nessa etapa de complemento. Vamos lá, Fábio. A equipe do Guarani foram 10 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 11 faltas, teve 5 escanteios a seu favor e 5 impedimentos contra. Teve 49% de posse de bola. A equipe do Meia-Noite foram 6 chutes, 2 na direção do gol, cometeu 17 faltas. Teve 5 escanteios a seu favor e 2 impedimentos assinalados contra. 51% de posse de bola. A equipe do Guarani teve uma advertência para o camisa 5 Yudi, o Meia-Noite não teve advertência. E tivemos 57% de bola
rolando na partida. Lembrando, o Guarani volta a jogar aqui em seus domínios no dia 12 contra a equipe do São Paulo e o meia-noite recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Legal, Renato legal. Canadinho. Legal. O jogo terminou 0-0, bastante disputado, pegado, né, Fábio? Faltou o gol. As duas equipes buscaram o gol, a vitória era importantíssima, né, para ambas as equipes, mas agora o que resta é pensar no próximo jogo. O São Paulo vem até a cidade de Campinas, onde o Guarani terá outra oportunidade de vencer em seus domínios. Da nossa parte, nosso muito obrigado, e você que ainda não se associou, mostre a sua paixão pelo Guarani. É sócio campeão, Fábio Mistaldi. É isso. Isso. Voltamos em breve com mais uma transmissão aqui na TV Guarani. Um ótimo final de semana a todos. É isso aí, minha gente. Um grande e forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.